Alguém falou da constante, então eu dei a teoria na aula passada, né? Eu vou relembrar rapidinho. Olha só, na titulação você mistura duas soluções, só que uma de caráter ácido e outra de caráter o quê? Básico. Lembra que tu já viu no ensino médio que um ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido. Por quê? Porque um ácido em meio aquoso ioniza o quê? H+, que é o íon chamado de hidrônio, hidroxônio, né? E a base, quando em água, dissocia o quê? O H-, que é um ánion chamado de quê? De hidróxido, hidroxila ou oxidrila. Gente, cuidado, tem uma prova do seu concurso um tempo atrás que ele falou do nome desses íons. H+, é chamado de hidrônio ou hidroxônio. Se alguém não sabe de qual, anota o nome aí, por gentileza, hidrônio ou hidroxônio. Legal? Hidrônio ou hidroxônio. E a base dissocia o H-, que é chamado, anota aí então, de hidróxido, hidroxila ou oxidrila. De novo, H+ é o hidrônio ou hidroxônio e o H- é o hidróxido, hidroxila ou oxidrila. Beleza? Legal. Pegou? Pegou os nomes? O H-, hidróxido, hidroxila ou oxidrila. Legal? Beleza. Pessoal, vamos lá. Por que um neutraliza o outro? Porque juntando o H+ com o H- vai formar o quê? A água, que é a única substância neutra que nós temos, independente da temperatura. Mas para que a neutralização seja total e perfeita, o número de H+ tem que ser igual ao número de H-. E quando eu falo em número, me refiro a números de quê? De mols. O número de mols do ácido H+ tem que ser igual ao número de mols da base, que é o H-. Lembra qual das 4 formas de concentração? Comum, densidade, título e molaridade. Qual das 4 você tem número de mols? Molaridade. É a própria unidade. O que é molaridade? Não é mol por litro? Tá aí. Então, molaridade é número de mols pelo volume da solução em litro. Se o número de mols do ácido é igual ao da base, isso aqui não é número de mols. Então é só pegar o volume que está dividindo e passar para cá o quê? Multiplicando. Então você tem que o número de mols vai ser o quê? Molaridade vezes volume. Molaridade, que é mol por litro, vezes volume. Tá aí. Então, número de mols do ácido vai ser o quê? Molaridade do ácido vezes o volume do ácido, que vai ser igual ao número de mols da base, que é a molaridade da base vezes o volume da base. Lembra, não esquecendo de ambos os membros, você multiplicar o quê? K, que é o fator de correção. Lembra quem é essa constante K? No ácido, ela vai ser o número de quê? De hidrogênios ionizáveis por fórmula. E na base vai ser o número de quê? De OH- dissociável por fórmula. Eu cheguei a colocar quais são os 3 ácidos que caem na sua prova. Olha lá, ácido clorídrico, também chamado de ácido muriático, quando você no suco estomacal, fazer digestão. Beleza? Ácido sulfúrico, H2SO4, que é a chuva ácida, né? Muito proveniente de resíduos industriais, né? Queima de enxofre, na metalurgia, siderurgia, próximo a anos 200 anos. Beleza? E o ácido fosfórico, H3PO4, que é o principal ácido acidulante da Coca-Cola. Pessoal, observe que isso aqui é um monoácido, libera um H+ só. Então, para esse ácido aí, a constante K é 1. Já o ácido sulfúrico é um diácido, para esse a constante K é 2. E o ácido fosfórico é um triácido, para esse a constante K é 3. Então, observe que tem que multiplicar pelo número de H+ que libera para cada fórmula de ácido. Por quê? Porque tem ácido que é mono, tem ácido que é di e tem ácido que é triácido. Beleza? Mesma coisa na base. As 3 que mais caem disparado, NaOH, hidróxido de sódio, soda cáustica, né? CaOH2, hidróxido de cálcio, também chamado de cal apagada ou cal hidratada, e o AlOH3, que é hidróxido de alumínio. Quem tem gastrite, úlcera, toma remédio, com certeza o remédio que você toma é esse aqui, uma base fraca, que neutraliza parcialmente a acidez estomacal, diminuindo a queimação que você tem no estômago. Olha lá. Só que observe que essa é uma monobase, libera um OH- apenas. Já essa aqui é uma dibase, libera o quê? 2. E essa é uma tribase, libera 3. Então você vai ter que multiplicar pelo número de OH- que libera para cada fórmula da base. Exatamente para que a neutralização seja total e perfeita, não sobre nem H+ e nem OH-. Beleza? Para que serve essa relação? Devo ter mencionado na aula passada. Para você descobrir a concentração de um ácido conhecido, tá? Partindo de uma base totalmente conhecida, chamada de padrão, ou o contrário. Você descobrir a concentração de uma base, a fórmula você sabe qual é, mas você não sabe a concentração, partindo de um ácido conhecido, chamado de padrão. Então, sabendo um, você descobre a concentração do outro por essa relação aí. Questão bem simples, quer ver só? Anota a primeira questão aí, vamos lá. Aí depois eu complico. Pode ser? Posso começar? Pode ser? Então, vamos lá. Na total neutralização, coloca lá, na total neutralização
na total neutralização de 10 ml de uma solução de ácido sulfúrico, na total neutralização de 10 ml de uma solução de ácido sulfúrico, acento no U, foram consumidos 5 ml de uma solução 2 molar. Foram consumidos 5 ml de uma solução 2 molar de KOH. KOH. KOH, para quem não conhece, é o hidróxido de potássio. Ponto. Calcule a concentração em mol por litro. Calcule a concentração em mol por litro. Calcule a concentração em mol por litro da solução ácida em questão. Calcule a concentração em mol por litro da solução ácida em questão. Beleza? Calcule a concentração em mol por litro da solução ácida em questão. Vamos lá. Pessoal, antes de você resolver, você vai ler a questão, vai olhar para aquela relação que ele está, você tem 30 segundos para ver se você consegue responder ela de cabeça. Se não, utiliza a relação, tenta fazer. Mas antes de escrever, vê se você consegue resolver ela de cabeça sem escrever nada, beleza? Tem 30 segundos aí para pensar. Vamos lá, vamos lá. Oi? Estão pedindo para desenhar aí, né? Quem foi? Foi o Máximo? Né? Legal. Daqui a pouco eu chego lá. Chego no desenho já já. Eu lembro da questão dessa. Quando eu estava na 5ª série, tinha uma prova para o Colégio Agrícola, no concurso Colégio Agrícola, que é uma questão idêntica a essa aqui. Na 5ª série. Que antigamente, para o Colégio Agrícola, você tinha que fazer concurso para entrar. Hoje eu não sei se tem. Ainda tem? Não sei. Oi? Ele perdeu? Eu repito daqui a 1 minuto para ele, na hora que eu tiver o máximo. É o máximo. Daqui a 2 minutinhos, na hora que eu estiver fazendo, eu repito para ele. Tá aí, Máximo, rapidinho. Fez? Conseguiu? Deu para fazer de cabeça? Não? Então bota na relação. Fez aí? Quanto? Deixa aí. Estou pensando. E aí, conseguiu? Não dá para fazer de cabeça isso? Agora, tu acha que isso dá para complicar? Com certeza. E aí, fez? Não? Joga na relação lá, fica fácil. Porque eu não sei, eu não entendi a parte que você está explicando cada item da relação. Aquele M molaridade do ácido vê o volume do ácido. M molaridade da base vê o volume da base. Por quê? Porque o número de mols do ácido tem que ser igual ao da base. Porque juntando os dois, você forma água. Isso é uma neutralização. Olha a relação de molaridade. Aqui que é a molaridade no mol por litro. Então eu isolei o número de mols. Passei o volume que estava dividindo para lá multiplicando. Então o número de mols é molaridade vezes volume. Então o número de mols do ácido é molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Que ele precisa de vermelho, tá vendo? O número de mols da base está de vermelho lá. É a molaridade da base vezes o volume da base. Em ambos os membros você multiplica a constante K, que é o fator de correção, que é o número de H mais e H menos por fórmula que libera. Deu para sacar? Vou fazer aqui. Conseguiu? Pessoal, olha só o que diz a questão. Ô, Xará, tu resolveu rápido aí. Lê para mim em voz alta, pode ser? Vou te cortar, olha só. Galera, escuta aí, olha só. Na total neutralização de quê? De 10 ml de solução de ácido sulfúrico. ácido sulfúrico. A constante K é quanto? 2. Libera 2 hidrogênios, né? Olha lá, então constante K é 2. Consumidos 5 ml. Então foram consumidos, olha aí, ó, 5 ml. Solução a 2 molar 2 molar, 2 mol por litro, né? 2 molar de quê? de KOH. KOH. Um OH apenas, constante K é quanto? 1. O que ele quer saber? Concentração molar da solução de ácido em questão. Isso aqui.
molaridade do ácido. Percebe? Por que eu não preciso passar para litro? Porque você vai cancelar aqui ml com o quê? Com ml. O resultado vai ser molar, que é mol por litro. Não é? Pessoal, quanto é que é? 5. 10. Lá é 10. Aqui, 2 vezes 10 dá quanto? 20. Se lá é 10, aqui tem que ser 10 também, porque uma coisa é igual à outra. Se aqui já tem 20, qual o número que multiplicado por 20 dá 10? Meio, né? Meio na metade? Metade de 20 é 10. Então a concentração do ácido, meio molar, meio mol por litro. Todos entenderam a resposta? Viu que dá para fazer até de cabeça isso? Certo? Super simples. Na tua prova, cai exatamente igual, bem direto, bem simples dessa forma. Agora, dá para complicar isso? Claro que dá. Tá falando de soluções? Soluções ele pode fazer uma volta da porra para chegar aí. Quer ver só? Nota uma questão no seu caderno aí. Bota aí. Desafio. Gente, essa questão que eu vou passar para vocês, em média, uma turma mais ou menos de 40 alunos, na média, 4 mais ou menos acertam essa questão. Não é uma questão difícil, é uma questão simples, desde que você desenhe a porra do problema. Se você desenhar, você entende tranquilamente como é que você vai fazer. Se você não desenhar, tu vai olhar a questão e falar assim, o que esse cara quer com essa porra? Olha lá, é desenhar, beleza? Anota a questão aí, vamos lá. Então escreva assim, ó. Misturou-se 10 ml de uma solução 2 molar. Misturou-se 10 ml de uma solução 2 molar de HCl solução 2 molar de HCl com 20 ml de uma solução X molar do mesmo ácido, com 20 ml de uma solução X molar do mesmo ácido, num recipiente de capacidade de 50 ml. Ponto. Num recipiente de capacidade de 50 ml. Ponto. Em seguida, completou-se o recipiente com água destilada. Água destilada é água pura, né? Ponto. Na total neutralização de 10 ml, da solução ácida obtida, foram consumidos 5 ml de uma solução 2 molar de NaOH. Ponto. Foram consumidos 5 ml de uma solução 2 molar de NaOH. Ponto. Calcule o valor de X. Calcule o valor de X. Tá aí a questão. Pessoal, essa questão é do tipo de questão das mais complicadas da tua prova ou do teu concurso. É isso aí. É a cara das questões mais complicadas da tua prova. Pessoal, bom, vou dar um tempo para você fazer. Eu vou te dar 4 minutos para tu tentar fazer a questão. Se em 4 minutos você não conseguir fazer, eu vou te dar uma explicada legal, vou te dar uma luz
depois largo mais um tempo na tua mão, mas tu vai tentar fazer essa questão. Mesmo porque, não sei se você percebeu, que essa questão ela relembra toda a matéria da aula passada. Lê ela direitinho que ela vai relembrar a matéria, inclusive, da aula passada. Tem 4 minutos, tenta aí, vamos lá. Te vira. Tu perdeu uma questão que é uma questão importante que eu acabei de passar. Tá com o celular aí? Pega o teu celular. Você se importa que ela tire uma foto do professor? Tira uma foto dessa questão aqui, certo? E aí depois dá uma pensada nela direitinho, que não tem tempo a pessoa pensar. Oi. Sempre. No ácido é o número de H+, que aparece na fórmula. É o número de H-, sempre. Beleza? Porque um ácido neutraliza a base, porque o ácido libera H+, e a base libera H-. Certo? O número de H+ que aparece na fórmula do ácido é a constante de cada ácido. E o número de H- que aparece na fórmula da base é a constante de cada base. Normalmente os ácidos que aparecem são aqueles ali e aquelas ali são as bases. Normalmente, pode aparecer outros. A questão que a gente tem, inclusive, não foi NaOH, foi KOH. Certo? Mas pode aparecer outro, mas o raciocínio é o mesmo. Se tem um H apenas, é a constante de K1. Isso, exatamente. Porque o número dos dois tem que ser iguais, para um neutralizar o outro para poder formar água e não sobrar nem H+, nem H-. Percebeu? Tu está começando de um jeito, desse jeito eu acho que tu já vai erradicar isso. Faz o seguinte, ao invés de começar a ler, começar a querer resolver a questão, que todo mundo normalmente quer fazer na prova, primeiro lê a questão toda, desenha a questão toda primeiro, para depois você começar a pensar. Não sai desenhando e tentando querer resolver alguma coisa não, porque aí tu vai errar no início. Entendeu? Se fizer isso na hora da prova, certeza que tá certo. Já fez? Porra, tu já fez? Errou. Cadê a porra do desenho? Porra, cara, eu berrei pra cacete no vídeo. Claro que não, porra, lógico que não. Desenha o problema inteiro primeiro, depois tu lê e tu estuda. Eu berro isso 200 vezes, né? Na prova ainda tem filho da puta que não desenha a porra da questão. Ó, cuidado. Isso aqui é diluição. Ele não começa com uma diluição. Ele começa misturando um ácido com o mesmo ácido. Ele começa fazendo isso, ó. Uma mistura de solução de mesmo soluto. É isso que ele começa fazendo. Depois é que ele faz uma diluição. Aí está começando pela diluição, está começando errado. Entendeu? Por isso que eu falo, não lê e sai resolvendo. Primeiro desenha o problema todo para depois resolver. Aí tu vai acertar. Entendeu? Chegou agora? Perdeu uma questão legal para pensar. Tá com o celular aí? Fotógrafo dele? Fotografa aí a questão dele. É melhor fotografar, pô. Vai editar uma questão desse tamanho? Fotografa, pô. Hã? Teve gente aí que já fez. Ah, porra, Máximos. Caralho, olha, cadê? Errado, Máximos. Tu desenhou, meu irmão? Tu desenhou essa porra? Responde pra mim se tu desenhou essa porra. Vai lá, vai lá. Responde. Tô esperando tua resposta aqui no computador. Ele vai responder não, quer ver? Ele tá chutando? Tem esse número assim? Cadê ele? Não, é óbvio que não, porra. Eu berrei no ouvido dele semana passada, ele não desenhou de novo. Errou de novo, porra. Desenha, porra. Passaram. Na verdade, acho que foi o Gustavo que pediu O quê? a questão novamente. Essa? Não, aquela primeira, que o Márcio. Ah, tá. Mas eu falei, fiz ela no quadro de novo, lembra? Não, aí você
Ah, tá. O João ficou rindo lá. Ninguém ainda, pessoal? E aí? Pois é, olha só, olha o que você está fazendo. Você está começando direto pela titulação. Não. Se você ler a questão, ele misturou um ácido com o mesmo ácido. Então ele começa fazendo isso, ó, matéria da aula passada, mistura de solução do mesmo soluto. Que é a relação àquela média ponderada, lembra? Aí depois ele coloca água e faz uma diluição, que é a matéria da aula passada também. Então ele começa fazendo isso, depois ele faz isso. Aí por fim ele pega um pouco disso e neutraliza com a base. Ou seja, por fim é que ele faz uma titulação. Entendeu? Desenha cada coisa primeiro que fica fácil. E aí? Tu veio na aula passada, não veio? Veio. Tem ela aí, matéria da aula passada? Isso. Se você ler a questão, ele começa misturando um ácido com o mesmo ácido. Ou seja, ele começa fazendo o quê? Fazendo isso, uma mistura de solução do mesmo soluto. Certo? Desenha primeiro isso. Aí depois ele pega e coloca o quê? Água, ele faz uma diluição, que foi a primeira matéria da aula passada, a diluição. Depois é que ele pega um pouco do resultado e neutraliza com a base. Por último que ele faz uma neutralização. Então desenha cada parte. Olha só. Aí tu está começando a fazer exatamente isso. Mistura de solução do mesmo soluto, média ponderada. Beleza. Cadê o desenho? Do outro lado. Não é o desenho, entendeu? Se você desenhar, fica tão mais fácil de você entender. Gente, é porque as pessoas não percebem. Se desenhar, tu deixa metade para trás, do concorrente para trás. Alguém já chegou à resposta, pessoal? Ninguém ainda? Posso dar uma luz? Posso dar uma luz? Pode ser? Suspende aí, para olhar para cá. Quem está fazendo, para rapidinho, olha para cá. Ele começa a questão misturando o quê? HCl contra a solução de quê? De HCl. Então ele começa a questão fazendo isso. A última matéria da aula passada, mistura de solução do mesmo soluto. Ele pega uma solução de HCl e mistura com outra solução de HCl. Cara, se eu misturar HCl com HCl, o resultado vai ser o quê? Uma terceira solução de HCl. Tá lá. Desenha, gente. Se você desenhar, cara, fica muito mais fácil você entender e acertar. Vamos lá. Para e olha pra cá. Olha só. Concentração C1, volume V1. Concentração C2, volume V2. Concentração C3, volume V3. Beleza. Você lembra como é que você descobre essa concentração? Lembra que tem que estar entre as duas e tem que estar mais próximo daquela que o volume é o quê? Maior. Relação de média ponderada. Lembra disso? Então, qual é a relação? C3 vai ser igual ao quê? C1 mais o quê? C2 vezes V2 sobre o quê? V3, que é V1 mais V2. Beleza? Legal. Só que ele está misturando 10 ml com 20 ml. Então o volume aqui vai ser quanto? 30. Mas eu falei no texto que a capacidade do recipiente é de 50. Depois ele completou o recipiente com o quê? Com água. Ele coloca água nessa merda aqui. Olha aí, ó. O volume faz o quê? E aí a concentração faz o quê? Ou seja, está fazendo agora uma diluição. O que quer dizer diluir? Não é diminuir a concentração? Então, quando ele coloca água aqui, tem uma outra solução, que eu vou chamar de solução 4. De concentração C4 e volume V4. Você lembra como é que você obtém isso aqui? Diluição. Se eu tenho água salgada e adiciono água, o resultado é o quê? Água salgada. E a massa do sal que está aqui não é a mesma massa do sal que está aqui? Claro, ele só colocou água. Como massa do sal é C vezes V, qual é a relação de diluição que você viu na aula passada? Que C1 vezes V1 é igual ao quê? C2 vezes V2. Só que aqui, como eu chamei de 3, solução 4, eu vou chamar de C1 e C2, C3 e C4. Então a relação aqui, para descobrir isso, vai ser o quê? C3 vezes o quê? V3 vai ser igual ao quê? C4 vezes V4. Beleza, isso aí. Aí ele pegou um pouquinho desse ácido aqui e neutralizou com uma base. Se ele está neutralizando um ácido com uma base, ele está usando um procedimento conhecido como o quê? Titulação, cuja relação é aquela lá. Olha aí, ó. Então ele está fazendo no final uma titulação. Titulação. Qual é a relação de titulação que você tem? Olha lá. Que a molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual à molaridade da base vezes o volume da base. Não esquecendo de ambos os membros multiplicar a constante o quê? K, que é o fator de correção. Pessoal, para e olha para cá. Por enquanto, eu resolvi o que da questão? Nada. Eu só desenhei o problema. Eu só desenhei que eu começo com mistura de solução do mesmo soluto, depois eu faço uma diluição, e por fim eu pego um pouco desse ácido aqui e
neutralize com a base fazendo uma o quê? Titulação. O que, que você vai fazer agora? Pessoal, olha só, vamos fazer o seguinte. Alguém já chegou a resposta? Ninguém? Então você não vai resolver a questão ainda. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse desenho, vai ler a sua questão, e vai substituir todos os valores desse desenho aí. Vai lá, faz isso. Vou te dar 2 minutinhos. Lê e substitui todos os valores num desenho. Faz isso. Cara, vocês vão aprender a fazer prova de qualquer maneira. Vamos lá. Lê e substitui os valores no desenho. Não é para resolver, só para substituir os valores. Quem não desenhou ainda o esquema legal, desenha desse jeito. E aí leia e substitua os valores no desenho. Só isso. Substituíram? Legal. Então, pessoal, você vai parar agora e vai só olhar para cá. Olha só. Olha o que diz a questão. Misturou-se o quê? 10 ml. Por que eu não vou passar para litro? Ele vai cancelar todo o volume no final, não faz diferença nenhuma. Misturou-se 10 ml de uma solução o quê? 2 molar de HCl com 20 ml de uma solução X molar do mesmo ácido. Se eu estou misturando 10 com 20, o volume aqui é quanto? 30 ml. Pessoal, pergunta. Nesse momento da questão, tem como descobrir C3? Claro que não. Se eu não sei C2, como é que eu vou descobrir C3? Numa equação com 1, 2 incógnitas, eu não tenho como chegar à resposta de nenhuma delas. Tá claro? Olha lá. Só que ele falou que esse recipiente tem capacidade de quanto? De 50. E só tem quanto aqui? 30. Aí em seguida ele completou com água destilada. Pessoal, se a capacidade é 50, ele tem 30, ele colocou mais quanto? Mais 20 ml de água. Opa, se tinha 30, ele botou mais 20, o volume final aqui vai ser quanto? 50 ml. Galera, pergunta. Nesse momento eu consigo descobrir o valor C4? Não. Se eu não tenho C3, como é que eu vou descobrir C4? Numa equação, de novo, com 2 incógnitas, eu não consigo chegar ao resultado de nenhuma das duas. Beleza? Aí o que ele falou? Na total neutralização de 10 ml, olha aqui, 10 ml da solução ácida obtida, que ácido é esse? Constante K é quanto? 1. Vamos lá. Foram consumidos o quê? 5 ml de uma solução 2 molar de quem? De NaOH. A constante de K é quanto? 1. Perguntou? Calcule o valor de X. Galera, para e olha para mim. Por enquanto eu resolvi o que no problema? Nada. Eu não resolvi nada. Eu só desenhei, li a questão e coloquei todos os valores no desenho que eu fiz. Só isso. Que é exatamente assim que você vai fazer na prova do seu concurso. Pessoal, um erro que a maioria comete, e você começou exatamente por aí, eu até falei, você vai começar errando aí, olha só. É normal, quando você pega uma questão grande numa prova em que você tem pressa para fazer, você começar a ler a questão e querer começar a resolver. Não faça isso com soluções. Primeiro tu desenha a porra do problema inteiro. Porque se eu começar a querer resolver alguma coisa aqui, eu de cara vou começar a errar a questão. Pessoal, olha pro quadro, só olha pro quadro. Qual é a única coisa que olhando aí de cara dá para você achar e resolver? O que dá para você fazer aqui? Claro, achar a concentração do ácido. Pessoal, a única coisa que ele deu todas as informações foi aqui. Você acha a concentração do ácido. Depois que você achar a concentração ali, você sabe isso aqui.
Aí sim, depois que você souber isso aqui, você sabe isso aqui. E depois que você sabe isso aqui, obviamente, tu vai saber o quê? Isso aqui. Então, desenhando a questão, substituindo um desenho, você percebe claramente que essa questão tu vai resolver ela como? De trás para frente. Que ele quer saber o valor de x, está lá no início da questão, mas tu só percebe que tu vai resolver esta porra de trás para frente se você desenhar e substituir os valores no desenho para você interpretar o problema legal. Todos entenderam o que eu falei? Tá claro isso daí? Gente, na hora da sua prova, cara, tem questão que decide quem passa e quem não passa. Isso é o tipo de questão que decide quem passa e não passa. Se você prestar atenção, tem 3 questões aqui e uma só. Começa com mistura de solução de mesmo soluto, depois faz uma diluição e, por fim, uma titulação. E as 3 separadamente são muito simples. As 3 separadamente são mais fáceis do que vocês fizeram na aula passada. Só que eu juntei as 3 numa questão só. E aí ninguém se perde, porque naturalmente quer começar a desenhar e começar a resolver. Não, desenha primeiro e depois você percebe claramente como é que você faz. Se você assim fizer, deu para sacar que você resolve essa questão de trás para frente? Mas tu só vai perceber isso se você desenhar, cara. Na tua prova tu vai desenhar essa porra, tá claro? Beleza? Resolve agora, faz. E aquele que for chegando a resposta, vai me falando. Gente, eu passei essa questão, numa turma aqui de Brasília que eu tinha, que era muito boa, mas não era de preparatório para concurso, era preparatório para o vestibular da Federal daqui de Brasília. E a turma realmente era muito boa, tanto que nessa turma 4 alunos passaram para medicina. 4. Nenhum dos 4 acertou essa questão. Porque eu coloquei no final para multiplicar o resultado por 10 e desprezar a parte fracionária, caso exista, para depois marcar meu cartão de resposta, que eu botei essa questão numa prova de simulado que eles iam fazer. E como na época eles podiam usar a calculadora, porque para federal lá eles podiam usar a calculadora, eles se ferraram por causa da porra da calculadora. Quer ver? Faz. Mas não fala a resposta não, calma aí. Ah. Beleza, Matheus, olha só. Quando você coloca água, o volume não aumenta? Ué, se o volume aumenta, a concentração faz o quê? Diminui. Se a concentração diminui, você faz uma diluição. O que quer dizer diluir? Diminuir a concentração. Então, por isso que o volume V3 e a concentração C3 passa por um volume V4 e uma concentração C4. Né? E a relação de diluição que vocês viram na aula passada não era que C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2? Como eu chamei de solução 3 e solução 4, vai ser a mesma coisa. C3 vezes V3 é igual a C4 vezes V4. Beleza? Aí depois ele pegou 10 ml da solução final obtida, que é o V4, e neutralizou com uma base, ou seja, depois ele fez uma titulação. Legal? Foi o que eu falei. Desenha o problema todo, substitui um desenho, que você vai ver que você resolve ela de trás para frente tranquilamente. Beleza? Te vira, Matheus. Pensa aí, vamos lá. Vê se ele consegue fazer. Fez? Cheguei. Boa, garoto. Show de bola. Parabéns, mãe. Beleza. Olha, legal. Já saímos a resposta ali, ó. Onde é que é 2 vezes 5? Aqui não já é 10? Então aqui é 1. Aqui 1 vezes 10 é 10, aqui já é 10. Tá claro? Oi? Tem a resposta já? Legal. Quem foi esse? Opa! Eric, show, Eric, beleza, é isso aí. Muito bem. Show de bola. Olha aí. Fernando também. Bom, Fernando. Ó, a molecada acertando aí. Que legal. Ah, desenharam? Me responde depois se eles desenharam. Ninguém mais, pessoal? Posso fazer ou espero mais um pouco? Mais um pouquinho? Tá, beleza. Tu usou a calculadora, né? Não? Tu achou uma dígima aqui no meio sem usar a calculadora? Sim. Muito bom.
Tu fez bem, mas tu errou. Mas tu foi muito bem. Não, ela foi tão bem que ela errou. Eu vou te explicar por que ela foi tão bem que ela errou. Quem desenhou? Boa, moleque, beleza. Olha lá. Não apaga essa porra não, deixa aí. Mas tá errado. Você cometeu o mesmo erro que os 4 que passaram para a medicina cometeram. O mesmo. Cometeram o mesmo erro quando passaram a questão para eles. Não fala não, fala. Tá certo, isso aí. Pensei que você fosse falar. E aí? Fez? Ah, tu já fez? Já. Fez? Não? E aí? Nada ainda? Pô, demorando. Pensei que fosse fazer isso mais rápido. Gente, durante todo o curso de vocês, a questão que a gente mais vai demorar para fazer, o que eu mais dou tempo para fazer durante o curso todo de vocês é essa daí. Tem matérias muito mais difíceis que se resolvem muito mais rápido, mas essa realmente dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos lá, posso fazer? Quem fez legal, quem não fez, faz agora comigo. Pessoal, dá uma olhada para cá. Olha só. De cara tu cancela aqui o quê? ML com o quê? Com ML. 2 vezes 5 não é 10? Se do lado de cá é 10, do lado de lá, opa, aqui é 1 vezes, né? Do lado de cá já tem um 10, então aqui vai ser quanto? 1. Né? Porque 1 vezes 10 dá 10 e aqui já é 10. Tá claro isso? Beleza? Então a concentração do ácido vai ser o quê? 1 molar. Todo mundo entendeu até aí? Dúvida até aí? Nenhuma? Legal. Agora, pessoal, tem muita gente que erra isso que eu vou fazer agora. Olha pra cá, olha pra cá. Olha agora aqui. Se a concentração de 10 ml do ácido que ele tirou daqui é 1 molar, presta atenção, se a concentração dos 10 ml é 1 molar e o ácido foi tirado daqui, de novo, se a concentração dos 10 ml é 1 molar, a concentração dos 50 vai ser quanto? 1 também, pessoal. Lembra que eu expliquei na aula retrasada que se a fonte tem uma concentração, tudo aquilo que você tira da fonte tem a mesma concentração? Se a concentração de 10 ml do ácido que ele tirou daqui é 1 molar, a concentração dos 50 tem que ser também o quê? 1 molar, claro. Se a fonte é a mesma, a concentração tem que ser o quê? A mesma. Então a concentração dos 50 ml é 1 molar. Por quê? Porque 10 ml que ele tirou daqui e neutralizou com a base, a concentração dos 10 ml é 1 molar. E se o ácido foi tirado daqui, a concentração da fonte tem que ser 1 molar também. E não 5, como muita gente diz. Tá claro isso? Todos entenderam? Lembra que na aula retrasada eu falei que se você pegar um balde d'água e tomar, ele tem uma salinidade. Se você pegar 10 copos e tomar, a salinidade, a concentração é exatamente a mesma. Se a fonte é a mesma, a concentração tem que ser a mesma. Tá claro isso? Legal. Agora olha só. Agora que eu sei isso aqui, eu consigo achar isso aqui fácil. V4 é quanto? 50. Vamos lá. V4 é quanto? 1 molar. Isso vai ser igual ao quê? A V3, que é 30, vezes C3, que é o que você vai descobrir. Alguém aqui usou calculadora para resolver essa questão, pessoal? Alguém aqui na sala tem calculadora aqui? Que não seja do celular? Tu tem? Faz uma conta em voz alta pra gente, só para ninguém perceber o que é que ninguém erra em provas. Quando pode usar calculadora, que não é o caso de vocês. Vamos lá. C3 vai ser igual, então, 1 vezes 50, que é 50, dividido por quanto? Por 30. E tu conseguiu fazer a mesma coisa, cometeu o mesmo erro sem a calculadora. Quem foi? Você, né? Vamos lá. Pega, por gentileza, 50 e divide por 30 para mim. Dá quanto? Dá uma dízima, né? 1,666 molar. Então essa concentração aqui, ó, acabamos de descobrir. 1,66666 mol por litro. Beleza? Agora que você sabe isso aqui, que é isso aqui, tu descobre C2, que é o que ele quer saber. Beleza? Vem comigo, olha só. C3 e a dízima, quanto é que é? 1,666, e aí vai. Vai ser igual a C1, que é quanto? 2. Vezes V1, que é quanto? 10. Mais C2, que é X, que é o que ele quer saber. Vezes V2, que é 20. Sobre V3, que é V1 mais V2, que é quanto? 30. Me ajuda lá. Você que está com essa calculadora comum aí. Pega 30 e multiplica por essa dízima aí, 1,66. Ninguém fala nada, agora só escuta, olha só. Dá quanto? Não. Por isso que eu falei, ninguém fala nada. Quem falou 50? Quem foi que falou 50? Hã? Não. Pega 30 e multiplica por 1,66. Dá 50 não. Na calculadora, não dá. Alguém fez aí outra calculadora?
Dá 49, vírgula... Que calculadora que você tem aí? Ah, tu tá com uma científica. Porra, eu falei calculadora comum, mulher. Olha lá. Puta merda, olha lá. Tu tá com calculadora comum aí? Beleza, legal. Eu não falei calculadora comum? Pô, eu não... Deu quanto? Primeiro faz o seguinte. Pega 50 e divide por 30 e aperta igual. Isso, 49,9, né? Beleza, legal. 49,9. Isso vai ser igual a 2 vezes 10, que é quanto? 20 mais 20x, beleza? Olha lá. Isola esse 20 que está somando, passa para cá subtraindo. Isso aqui menos isso dá quanto? 29,9 vai ser igual a 20x. Então, isolando x vai ser igual a 29,9 dividido por 20. Na tua calculadora aí, deu quanto? 1,49. Legal. Que ninguém achou isso como resposta. Só que na questão aparecia no final, multiplica o resultado por 10. Quanto? 14,9. E despreze a parte fracionária caso exista. Para depois marcar no cartão de resposta. Ninguém marcou o que no cartão? 0,14. Quando na realidade o resultado não é 14. O resultado é quanto? É 15. Gente, qual é o erro da questão? Onde é que está errado isso aqui? Não é dízima. Claro. Pessoal, olha só, não guarda a calculadora não. Não guarda a calculadora não, rapidinho. Pessoal, vocês vão fazer o concurso de vocês. Eu espero que todos vocês sejam militares. Mas eu tenho certeza aqui que muita gente vai fazer vestibular também. Toda vez que a gente dá curso para carreira militar, muitos aproveitam o ensinamento aqui para fazer vestibulares aí fora também. E muitos desses vestibulares, eles permitem que use calculadora, e é uma calculadora comum como essa, não é uma científica como a que você usou. A tua científica não vai dar erro, essa vai. Quer ver só? Olha o erro aqui. Fala alto para todo mundo escutar. Pega 50 dividido por 30 e aperta igual, e deixa a dízima aí. Isso dividido por isso, não dá isso? Não faz por enquanto, deixa isso daí. Pessoal, me ajuda. Se isso sobre isso dá isso, isso aqui vezes isso, tem que dar cravado quanto? Quando você pega e volta, pega essa mesma dízima que está aí e multiplica pelos 30, tem que dar 50. Mas faz aí, dá 50? Não, dá 49,9999. Por que usando essa calculadora não dá? Cara, matemática é exato. Se isso sobre isso tem essa porra vezes isso tem que dar 50. Só que na calculadora aí não vai dar. Por quê? Porque essa calculadora comum, que é o que eles fornecem em vestibulares por aí fora, ela é tabulada e ela arredonda o último dígito. Então, toda vez que você estiver fazendo uma prova, que no caso não é o concurso de vocês, porque os de vocês não podem usar a calculadora. Legal, mas até assim tu cometeu esse erro. Olha aí. E apareceu uma dízima na porra da questão. Você não vai usar a dízima e continue multiplicando ela ou dividindo, não interessa, porque tu não vai chegar à resposta correta. Toda vez que aparecer a porra do dízima, o que você vai fazer? Não deixe na forma da dízima. Deixe na forma de quê? De fração. Se você deixar na forma de fração, você não comete esse erro de jeito nenhum. Olha lá. Isso aqui tá tudo furado. Por que essa porra tá furada? Porque isso aqui não é 49,9. Se você deixar isso aqui na forma de fração, que é 50 sobre 30, aí 50 sobre 30, passando 30, multiplicando, tu cancela 30 por 30, vai dar cravado quanto? 50. Só que na calculadora isso não vai ocorrer, porque a porra da tua calculadora é tabulada, ela arredonda o último dígito. Entendeu o que eu falei? Legal? Então, conclusão, 50 vai ser o quê? 20 mais 20x, 20 mais 20x, passa para cá subtraindo isso, menos isso dá 30, 30 é igual a 20x, então x vai ser igual a 30 sobre 20, cancela 0 com 0, 3 sobre 2, 1,5. Aí, 1,5 mol por litro é a resposta da questão. Só que na prova que eu passei para os meninos, eu pedi para multiplicar o resultado por 10, que daria quanto? 15, e olha que sacanagem, despreze o resultado, a parte fracionária, caso exista, existe? Não, para depois marcar no cartão de resposta. Coisa que vira e veste eles fazem em prova de concurso, quando você tem que marcar um gabarito de resposta, certo? No caso aqui não tinha parte fracionária, eles tinham que marcar 0,15 no cartão de resposta. Coisa que quase ninguém fez. Na prova, pelo menos os 4 que passaram para a medicina não fizeram, beleza? Então o resultado da questão, tá aí, 1,5 mol por litro. Pessoal, vale a pena chegar em casa e refazer essa questão? Vale, por 3 motivos. Porque ela está relembrando com você mistura de solução de mesmo soluto, que vira e mexe cai na tua prova. Está relembrando diluição, que vira e mexe cai na tua prova. E está lembrando titulação, que também vira e mexe cai na prova. São 3 questões em uma só, de 3 assuntos diferentes. Vale a pena chegar em casa e resolvê-la de novo. Pessoal, deu para sacar que a resolução em si é simples? Desde que você desenhe e substitua os valores no desenho? Todo mundo conseguiu perceber isso aí? Dúvida na questão? Fala. De jeito, maneira nenhuma. Exatamente por isso que está errado. Tem que arredondar nada.
Deu uma dízima, não arredonda, deixa na forma de fração, e você deixando na forma de fração, você cancela o 30 com 30, dá cravado 50. Se você arredondar, não vai chegar a resposta correta na hora do teu concurso. Beleza? Não arredonda no meio da questão de jeito, maneira nenhuma. Tá claro isso? Algum professor para você já falou que era para arredondar no meio da questão? Ninguém falou e ninguém vai falar, porque não é para fazer isso, beleza? Faça normalmente, só arredonde no final, se ele mandar arredondar na hora da prova, coisa que no teu concurso ele não faz. Beleza? Dúvida, pessoal? Tô dando isso por encerrado, pode ser? Legal, anota no caderno bem grande, passa um risco horizontal no teu caderno aí e coloca aí, propriedades coligativas, 2 pontos. Paguei tudo, pode ser? Pode pagar? Ou ainda não? Tá, espera. Aqui. Vamos ganhar um tempo. Eu dou aula aqui em Brasília em alguns lugares diferentes. Hoje, atualmente, dou aula em 7 lugares diferentes. Dentre eles, tem um colégio que eu dou aula e eu sou o único professor de química do colégio. E amanhã eles vão fazer uma prova e essa questão está na prova deles amanhã. Mas eu falei para eles que ia cair uma questão um pouco mais trabalhosa. Essa questão é um pouco mais trabalhosa. Depois eu digo para vocês quantos acertaram a questão na hora da prova. Depois que eu corrigi, eu falo para vocês quantos acertaram. É mais ou menos isso. Uma turma boa, de 40 alunos, aqui tem bem menos do que isso, em média na faixa de 4 alunos acertam. Mais ou menos por aí, essa é mais ou menos a média. Legal? Bom. Então anota o tema aí, pessoal. Propriedades coligativas. Paguei. Pode agora? Legal. Puxa uma seta, anota esse conceito no seu caderno. Vai lá. Puxa uma setinha e anota o conceito no seu caderno. Escreva assim, ó. Posso começar? Então coloca aí. Depende da quantidade de soluto. Depende da quantidade de soluto dissolvido no solvente. Depende da quantidade de soluto dissolvido no solvente e não da natureza do mesmo. Depende da quantidade de soluto dissolvido no solvente e não da natureza do mesmo. E não da natureza do mesmo. Beleza? Pessoal, para agora rapidinho, olha para cá. Lê isso aí que você acabou de escrever. Tem 5 segundos, lê isso aí. Leu? Vamos lá. Depende de quê? Da concentração, né, pessoal? Depende da concentração. Quanto mais soluto você dissolve, mais concentrado é. Exemplo, pega açúcar e coloca na água. Quanto mais açúcar você coloca na água, a solução fica mais doce ou menos doce? Mais concentrado ou menos concentrado? Mas não interessa a natureza do açúcar. Se ele é branco, se ele é preto, se ele é cristal, se ele é mascavo, se ele é refinado, não interessa. A natureza não interessa. Não interessa a quantidade. E quanto maior a quantidade, maior a concentração. Tá claro isso? Apesar dessa matéria ter tudo a ver com concentração, essa matéria não tem nada de cálculo para o seu concurso. O que interessa aí é a compreensão de cada fato que acontece em função da concentração em cada propriedade de coligar. Essa matéria não tem nada de cálculo para a tua prova, só a compreensão dos fatos, beleza? São 4 as propriedades de coligar, vê se você ouviu falar nelas. Quais são as 4? Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Já ouviu falar nisso? Então copia, vai lá. Anota as 4 no caderno. Tonoscopia. Salta uma linha, vou digitar o conceito, beleza? Depois, ebulioscopia. Mesmo esquema, salta 2 linhas que eu vou digitar o conceito. Crioscopia. E a osmoscopia. Por que eu faço questão de digitar o conceito de cada uma delas para você?
Porque como eu acabei de falar para vocês agora, o que interessa nessa matéria para a sua prova é só a compreensão dos fatos. Por isso você tem que entender o conceito de cada uma delas. Beleza? Vamos lá. Então vou começar a digitar na ordem de cima para baixo, ok? Pode ser? Anota aí. Tonoscopia. Puxa uma setinha, anota aí. Escreva assim, ó. Estuda o abaixamento. Estuda o abaixamento. Isso vai ter espaço. Estuda o abaixamento da pressão de vapor. Da pressão de vapor de um solvente. Estuda o abaixamento da pressão de vapor de um solvente pela adição de um soluto, pela adição de um soluto não volátil. Pela adição de um soluto não volátil. Pela adição de um soluto não volátil. Beleza? Vamos lá. Pessoal, antes de eu digitar a segunda, leia isso aí. Tem 5 segundos. Leia esse conceito para você aí. Vai lá. Todos leram? Beleza. Pessoal, para agora rapidinho, olha para mim. Alguém entendeu alguma coisa do que você acabou de ler? Alguém entendeu alguma coisa do que leu? O que você entendeu? Temperatura de ebulição. Eu falei temperatura de ebulição? Ou eu ditei pressão de vapor? Então tu copiou errado. O que você copiou? Lei. Ué, por que você falou temperatura de ebulição? Tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Temperatura de ebulição é o segundo, a ebuliscopia. Ah, não? Moreno, o que você entendeu que você leu? Pode falar nada, não tem problema não. Pessoal, o problema dessa matéria é exatamente isso. Se você pegar um livro para ler sobre propriedades coligativas, o livro vai direto te explicar as propriedades. E você vai ler 10 vezes o conceito e não vai entender. É normal. Por quê? Porque você não tem pré-requisito ainda para entender. Então essa matéria eu vou dar em 2 momentos. Primeiro eu vou ditar os conceitos. Depois eu vou te dar o pré-requisito para você entender cada conceito. E aí depois a gente vai relacionar o conceito de cada um com a experiência de vida. Porque você faz isso todo dia e você não percebe que está fazendo isso. Beleza? É normal, isso acontece em qualquer lugar. Se você pegar um livro para ler e começar a ler as propriedades, você vai começar a ler e não vai entender nada. O que é normal, porque é exatamente isso que acontece. Beleza? Anota o segundo aí, vamos lá. Ebulioscopia. Puxa uma seta e anota aí. Vamos lá. Escreva assim, ó. Estuda o aumento do ponto de ebulição. Estuda o aumento do ponto de ebulição de um solvente. Estuda o aumento do ponto de ebulição de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Pela adição de um soluto não volátil. Estuda o aumento do ponto de ebulição de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Ó, esse sim tem a ver com ponto de ebulição. Beleza? Legal. A maioria lendo também não vai entender muita coisa não. Normal. Anota o terceiro aí, vamos lá. Crioscopia. Puxa uma seta e coloca aí. Estuda o abaixamento do ponto de fusão. Estuda o abaixamento do ponto de fusão. Estuda o abaixamento do ponto de fusão. Entre parênteses, bota aí entre parênteses. Temperatura de congelamento. Temperatura de congelamento. Fecha parênteses. De um solvente. Pela adição de um soluto não volátil. Pela adição de um soluto não volátil. Pela adição de um soluto não volátil. Tranquilo, pessoal? Legal. Pessoal, para rapidinho, olha pra cá. Olha só.
O que eu ditei para vocês como sendo tonoscopia? Tonoscopia estuda o quê? O abaixamento da pressão de quê? De vapor. De quem? De um solvente. Certamente na sua prova o solvente vai ser quem? A água, não tenho dúvida disso. Isso pela adição nessa água de um soluto não volátil. Olha lá, então o conceito de tonoscopia, aqui ó, estuda o abaixamento da pressão de vapor de um solvente pela adição nela num soluto não volátil. Aí ebuliscopia, estuda o aumento do ponto de ebulição de quem? De um solvente, da água, por exemplo, isso pela adição do mesmo soluto não volátil. Crioscopia é o contrário disso aqui. Se essa fala de aumento, essa fala de quê? De abaixamento. Se essa fala de ebulição, essa fala de ponto de quê? De fusão, que é a mesma temperatura de congelamento. De quem? Do solvente, da água, por exemplo. Isso, quando você adiciona nela, o mesmo soluto não volátil. Pessoal, das 4 propriedades, a única que eu tenho certeza absoluta que você conhece, e bem, é essa aqui. Osmoscopia, anota no caderno aí. Estuda a osmose. E isso você aprendeu em biologia em 2 momentos no seu ensino médio. No primeiro ano e no terceiro, quando você estudou células. Pessoal, para pra cá. Olha lá. Osmose é a passagem de água. De qual meio para qual meio, pessoal? É do menos concentrado para o mais concentrado ou é do mais concentrado para o menos concentrado? É do menos para o mais. E muita gente fala que é do mais para o menos. Não decora, pensa. Qual o mais poderoso agente desidratante que nós temos? Qual é? É o sal. Quem nunca pegou sal e jogou sal em cima de uma lesma, pessoal? Alguém já fez isso aqui na sala? A lesma morre o quê? Vou falar salgada, vou jogar isso na cabeça. Olha lá, ela morre desidratada, não é? O que o sal faz? Puxa a água dela. Alguém já jogou sal em cima de um sapo, pessoal? Vocês nunca tiveram infância? Já fez? Olha lá, o sapo fica louco, ele pula igual uma perereca até morrer desidratado. Ó, no interior, você não tem geladeira para conservar carne, o que nenhum faz? Salga a porra da carne. Por quê? Porque o sal tira o que da carne? Água, o meio aquoso, que é o meio que dá movimento à molécula. E naturalmente a molécula com menos movimento vai ter menos colisão, que dá origem à putrefação. Demora muito mais a estragar. Eles chamam essa carne de sol. Errado. Deveria ser carne de sal e não carne de sol. Por que o nome dessa carne é carne de sol? Porque o primeiro retardado que fez isso, pendurou depois ela no varal, exposto ao sol. E aí ela desidratou e chamou ela de carne de sol. Mas quem desidratou a carne não foi o sol, foi o quê? O sal. Tanto que hoje isso é feito em estufa, lugar fechado, porque deixar pendurado no varal, põe de mosquito, mosca, aí vai. Legal? Então, exatamente por isso, ninguém falava que era carne de sol. É chamado de carne de sol, mas quem desidrata é o sal. Então não decora, pensa. A água sempre passa por meio mais salgado. Quanto mais salgado, mais, ó, água ele vai puxar. Alguém aqui na sala já fez regime? Isso é coisa de mulher. Mulher que adora fazer regime, né? Olha lá. Homem dificilmente faz. O homem tá gordo, o barrigudo não tá nem aí. A mulher vive uma vaidade muito maior. Alguém já fez regime aqui na sala? Que mentira, pessoal. Nunca ninguém fez regime aqui na sala. Tu nunca fez um regime? Tu nunca fez um regime? Tu nunca fez um regime? Todo mundo já fez um regime na vida. Claro, todo mundo já fez. Bom, primeiro erro. Ninguém quer fazer regime, quer emagrecer. Primeira coisa a cortar é o açúcar. Primeira coisa a cortar é o quê, pessoal? É o sal. Eu tenho um exemplo lá em casa. Minha mãe. Minha mãe é gorda, gordinha, bem gordinha. É gorda. Foi mal, mãe, se a senhora estiver vendo, desculpa aí, mãe. Olha lá, minha mãe é gorda. Cara, minha mãe só come salada. E vi dizendo que engorda de ver eu comer, porque eu como 2, 3 pratos de peão de fazer. Gente, vou no self-service desse, como 2,5 kg de comida. E eu acho que é sacanagem, eu como 2,5 kg de comida. Olha lá. Pô, minha mãe só come salada e engorda. E eu, teoricamente, não sou gordo. Mas ela tasca sal na porra da salada. Já falei pra ela, mãe, tu não vai emagrecer nunca. Você olha pra minha mãe, ela é gordinha, mas ela não tem gordura nenhuma. Você pega o dedo, aperta no braço dela, o dedo vai lá dentro e volta. Gordura zero. Mas as células do corpo dela, tudo túrgida, tudo cheio de quê? De água. Por quê? Porque o interior da célula tem muito sal, cara. Quanto mais sal tem, mais água ele vai puxar e mais túrgida vai ficar a célula. Então, o que é osmose? É passagem de quê? De água. E a água passa de onde para onde? É do meio menos salgado, menos concentrado, para o mais o quê? Salgado, mais concentrado. Lembra, quanto mais salgado, mais água ele vai puxar. Na biologia, o professor deve ter usado o seguinte termo. É a passagem do solvente, hipotônico para o meio hipertônico, para atender o quê? A uma isotonia. O que quer dizer isotonia? É igualdade de concentração das duas soluções. De maneira grosseira, e falando em português, todo mundo entende, é passagem de água do meio menos salgado para o meio mais salgado. Pessoal, pare e olha, para. Esse não é o mais concentrado? Joga água nele, o volume dele não aumenta? Se o volume dele aumenta, a concentração dele faz o quê?
Diminui. Tira a água desse. Tirando a água desse, o volume diminui. E se o volume diminui, a concentração dele faz o quê? Aumenta. Quando que a água vai parar de passar de um meio para o outro? Quando igualar a concentração das duas. Quando entenderam uma isotonia. Iso quer dizer igual, tonia e concentração. Olha lá. Então não decora. Pensa, quanto mais salgado, mais água ele puxa. Então é passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado para atender uma isotonia, que significa igualdade da concentração das duas soluções. Tá claro isso? Todos entenderam o conceito? Vamos lá. Então, esquece essas três por enquanto. Eu vou passar uma questão para você gabaritar isso aqui sozinho. Beleza? Depois eu comento o gabarito de vocês. Ao invés de colocar uma questão de A, B, C, D, E igual a sua prova, você vai chegar na resposta e vai parar por aí. Então, ao invés de fazer isso, eu vou modificar a questão. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 para você julgar certo ou errado, para você não achar logo a resposta e morrer a questão de cara. Beleza? Anota lá no caderno aí. Vamos lá, vamos lá. Para ganhar tempo, não vou botar texto porra nenhuma, vou esquematizar. Você vai entender o que eu vou fazer aqui. Olha só. Isso é uma questão bem legal. Ou seja, é o tipo de questão muito fácil que muita gente erra por muita falta de atenção. O que é a cara, inclusive, da tua prova. Olha pra cá, dá uma olhada nisso. Aqui eu tenho uma situação inicial, chamada situação 1. Tenho 3 compartimentos separados por 2 membranas semipermeáveis. O que é uma membrana semipermeável? Só permite passagem de quê? De solvente, de um lado para o outro. Soluto não passa. Se tiver sal, açúcar, não passa. Só passa solvente de um lado para o outro. Beleza? Bom, as 3 com volumes exatamente iguais. Ele chamou isso aqui de A, B e C. Desses 3, em 2 deles tem água salgada. E no terceiro ele só colocou água. Ele não disse onde colocou a água salgada e não disse onde colocou a água. Ele não falou isso no texto. Ele falou que depois de um determinado instante, um tempo T, a situação inicial 1 modificou a situação final 2, onde este volume aqui é igual a esse volume e, obviamente, esse volume aqui é bem menor. Está aqui de novo A, aqui B e aqui C. E após isso daqui, julgue os itens, 2 pontos, e vou ditar os itens para vocês. Todo mundo entendeu a questão? Vamos lá. Compartimento 3, separado por 2 membranas semi o quê? Permeáveis. Volumes iguais. Em 2 dos compartimentos ele colocou água salgada e no terceiro ele colocou apenas água. Ele não disse onde colocou água salgada e não disse onde colocou água. Ele não falou isso aí. E se eu falou que depois de um determinado instante, a situação inicial 1 se modificou a situação final 2. Onde você tem um volume de A igual ao volume de C e o volume de B notoriamente menor. E aí eu quero que você julgue os itens das alternativas que eu vou ditar para você. Beleza? Então lá. Então anota aí. Julgue os itens, anota o primeiro item aí. Vamos lá. Item 1, coloca aí. Depois desenha, bota os itens primeiro. Que aí vocês vão desenhar em tempos diferentes, dá tempo de fazer isso, sobra tempo. Vamos lá. Item 1, coloca aí. A água foi colocada no compartimento B. A água foi colocada no compartimento B. Item 2. Item 2. A concentração das soluções. A concentração das soluções. A concentração das soluções na situação 1 é igual. A concentração das soluções na situação 1 é igual. Item 3. Item 3. A concentração das soluções. A concentração das soluções na situação 2 é igual. A concentração das soluções na situação 2 é igual. Item 4. É igual. Item 4. Tanto em 1 quanto em 2. Tanto em 1 quanto em 2. Tanto em 1 quanto em 2. A concentração das soluções é igual. Tanto em 1 quanto em 2.
a concentração das soluções é igual. Item 5. Item 5. A concentração da solução C. A concentração da solução C. A concentração da solução C. Na situação 2. A concentração da solução C na situação 2 é menor que na situação 1. A concentração da solução C na situação 2 é menor que na situação 1. Pessoal, se eu ditasse o último item para você dessa maneira, não anota esse último não, é tão ridículo que eu não quero que você note. A alteração do volume se deve à osmose, certo ou errado? Claro. Deve ao quê? A osmose. É óbvio que o item é verdadeiro, né? Porque quanto mais salgado, mais o quê? Água ele vai puxar, beleza? Gabarita aí, vamos lá, você tem 1 minuto e meio para julgar isso aí como certo ou errado. Já fez? Sério? Deixa eu olhar então. Posso? Você errou 2 itens. Oi? Tem 2 errados. Tu errou um item só. Todo mundo entendeu que um daqueles 3 ali é água, pessoal? Ele falou que num deles ele colocou água e não disse qual foi o que ele colocou água. Nos outros 2, água salgada. Beleza? Beleza. Descobre os 2 que você errou. Vê se você consegue descobrir. Já achou? Corrige aí então. Vai lá. Não fala não. Beleza, perfeito. Percebeu? Cara, a questão de vestibular é uma merda. Tu sabe, mas o cara te induz a errar legal. Isso aí, legal. Parabéns. E aí? Você errou 3 itens, meu irmão. 3. Lembra do que eu acabei de falar agora. Num deles ele colocou água, nos outros 2 ele colocou água salgada. Beleza? Pensa nisso. Nada ainda? Fez? Tem 3 errados. Pensa no que eu falei. Em 2 ele colocou água salgada e no outro ele colocou água. 3 errados. Fez. Terminou não? Ah, tá. Tem 3 errados. Oi. Tem 2 errados. Esse tá errado. Esse tá errou. Então é certo, né? E qual outro que tá errado? Tem mais um que tá errado aí. Pensa no outro. Só um minutinho, rapidinho. Tem 2 errados. Fez? Tem 3 errados. 4. E aí? Não? Tu faz tudo no celular? Por que tu não traz um? Traz um computadorzinho, pô. Digita muito mais rápido do que tu digitar no celular. Eu lembro do ensino médio, toda vez que eu trocava de um ano para o outro, minha mãe falava, pô, vamos comprar um caderno para você. Eu falei, não precisa não, mãe. Ela pegava meu caderno, todo vazio. Sabe o que é que eu não escrevia nada? Eu não escrevia nada, eu só ficava olhando para o quadro. Como eu não tenho memória fotográfica, nas ciências, de modo geral, eu arrebentava. Pô, tirava 10 em tudo. Mas português, geografia era uma bosta. Não tinha porra nenhuma. Vamos lá. Você errou 3 itens. 3. Posso fazer, pessoal? Oi, alguém fez aí? Pede para falar o gabarito. Pode falar. FF. Errou 3 itens. Pessoal, gente, todo mundo entendeu que dos 3 compartimentos, um tinha água e nos outros 2 tinha água salgada. Tá claro isso?
Pô, vamos lá. Você lê o item 1 para mim em voz alta? Perfeito. Claro que o item é o quê? Verdadeiro? Tá certo? Tanto que os volumes de A e C aumentaram, o volume de B diminuiu. Quer dizer o quê? Que a água salgada estava em A e em C, e a água naturalmente passou para cá e passou para cá. Óbvio. Quanto mais concentrado, mais água ele puxa. Então, óbvio que a água está passando para cá e para cá, porque você quer água salgada, é água salgada. Por isso que os volumes aqui aumentaram e aqui diminuiu. Então, o item 1 está certo. Perfeito. Tá claro isso? Legal. Agora ninguém começa a errar. Quer ver? Lê o item 2. E é verdade, está certinho. Por que a maioria bota isso errado? Olha para cá, olha para cá. Porque ele falou a concentração das... Sublinha a palavra soluções aí. Pessoal, para e olha. A água não está em B? Água é solução? Não, gente, água é substância pura. Para ser solução tem que ser mistura homogênea. Quando ele fala que a concentração das soluções na situação 1 é igual, ele está falando que a concentração de A é igual a de C. É isso que ele está dizendo com esse item. A concentração de A é igual a de C? Claro que sim. Tanto que os volumes aqui são o quê? Iguais. Lembra que quanto mais salgado, mais água ele puxa? Se os volumes aqui são iguais, é porque eles puxaram a mesma quantidade de água. Se eles puxaram a mesma quantidade de água, eles têm a mesma o quê? Concentração. Então o item está correto, verdadeiro. Todos entenderam isso? A água não é... Claro que não. A água é substância pura. Para ser solução tem que ser uma mistura. Foi a primeira aula que eu dei para vocês. Para ser solução tem que ser uma mistura o quê? Ele falou água. Não subentende nada. Só existem duas águas que são substâncias puras. A destilada e a água. Quando ele fala água e não especificar na hora da prova, ele está falando somente de moléculas de quê? De água. E se a água é uma substância, ela tem que ser o quê? Pura. A propósito, a água é uma substância pura simples ou composta? Composta por quantos elementos? 2. Se tivesse um elemento só, seria o quê? Simples. Agora lembra, não interessa se simples ou composta. Toda substância tem que ser o quê? Pura. Quando que no vestibular, na tua prova, tu vai encontrar o termo substância impura? Quando? Nunca, não existe substância impura. No lugar do termo substância impura, tu encontra a palavra o quê? Mistura. Vitão está dando substâncias e mistura para vocês, não tá? Já deu? Tá claro isso que eu falei? Legal? Só existem duas águas que são substâncias puras. A destilada, tá? E a água quando não especificada. Porque ele não especificado, ele está falando só de moléculas de água. E se a água é uma substância, tem que ser pura. Tá claro isso? Todos entenderam esse detalhe, pessoal? Tá claro isso? Beleza? Bom, conclusão. O item 2 está certo? Isso quer dizer que o item 3 também está o quê? Também está certo. Lê o item 3 para mim em voz alta. Vai lá, vai lá. Isso. Quando ele fala concentração de soluções, está falando de A e C. Não está falando de B, porque B é água e água não é a solução. A água é a substância pura. Beleza? A concentração de A é igual a de C na situação 2? Claro que sim. Se os volumes aqui são iguais, é que eles puxaram a mesma quantidade de água. Se puxaram a mesma quantidade, a concentração aqui tem que ser igual. Não teria que ser o B ficar sem volume? De jeito nenhum. Não tem como. Porque existe uma coisa chamada de pressão. Se existe uma coluna, a coluna empurra o líquido para baixo, forçando uma pressão, empurrando a água para voltar. Não, pois é. Que é o que eles chamam na biologia de pressão osmótica, exatamente isso daí. Já viram isso em biologia, no ensino médio? Aqui não tem biologia para vocês. Mas no ensino médio já ouviu falar nisso, não já? Nunca ouviram falar em pressão osmótica? É exatamente isso. Sem água? Não. Por quê? Porque existe uma coluna de líquido aqui e esse líquido exerce uma pressão empurrando a água para voltar. Coisa que não vai voltar, mas vai parar quando estabilizar. E uma coisa é equalizar a outra. Tá claro isso? Legal? Todo mundo entendeu por que o item 3 também é verdadeiro, pessoal? Legal. O que diz o item 4? Gente, olha a porra do português no item 4. Tanto em 1 quanto em 2, a concentração das soluções é igual. Esse item está certo ou errado, pessoal? Tá certo. Tu não entendeu, foi o português. Tu entendeu que essa concentração aqui é igual a essa? E que essa concentração é igual a essa? É exatamente isso que diz esse item. Olha só o português. Tanto em 1, uma situação, quanto em 2, outra, que não tem nada a ver com a primeira, a concentração das soluções é igual. O que ele está falando nesse item? Que a concentração de A é igual a de C aqui, e a concentração de A é igual a de C aqui. Esse item está comparando essa situação com essa? Não. Esse item está analisando as duas independente uma da outra. Tanto em 1, uma situação, quanto em 2, outra situação, a concentração das soluções é igual. Ou seja, nesse item ele está falando que isso aqui é igual a isso em termos de concentração e que isso é igual a isso em termos de concentração. É isso que o item está dizendo. Ele não está comparando esse com esse. Isso está claro? Todos entenderam? Então, certinho. Agora, olha o que diz o último item aí. Que a concentração da solução C, na situação 2, é menor que na situação 1. Certo ou errado? Claro, pessoal. O que é concentração? Não é massa sobre volume? Daqui para cá, o volume aqui não aumentou?
Se o volume aumentou, a concentração fez o quê? Ou seja, ele fez uma diluição. Diluir, a gente acabou de ver, é diminuir a concentração pelo aumento de quê? Do volume. E ele aumentou o volume aqui pela osmose, porque ele puxou água por ser o meio mais concentrado. Tá claro isso? Então o item está certinho, também é correto. Todos os itens corretos. Beleza? Tá claro, pessoal? Dúvida na questão? Não? Beleza. Pessoal, olha só. Eu vou dar osmoscopia meio que por encerrado. Isso aqui você viu de montão isso em biologia quando fez o ensino médio. Eu vou me atentar agora a essas 3 primeiras aqui que não caem, despencam na tua prova. Vamos lá. Por que, de um modo geral, você lê cada um dos conceitos e não entende o que você está lendo? 2 motivos. Quais são os 2 motivos? Muitos não sabem o que vem a ser pressão de vapor e as suas características, e muitos não sabem o que vem a ser volátil. Se você entender o que é pressão de vapor e suas características, entender o que vem a ser volátil, tu entende tudo numa porrada só. Beleza? Então vamos lá, vamos bater em cima disso primeiro, ver o que é isso para depois analisar cada conceito. Vamos lá. O que é pressão de vapor? Me ajuda. O que é pressão? E decorou física, né? Puta que pariu. Pressão, olha lá. Pressão é força sobre ar. Formulinha de física decorada, legal. Esquece decoreba. O que é pressão? Vai, fala! Tô pressionando, um exemplo de pressão. Né? Tô dando exemplo, já tô dando exemplo. Olha lá. Pressão é o quê? Tá certo. Tá. Vamos pegar um exemplo. Posso pegar um exemplo meio esquisito? Vou te sacanear, entrando na brincadeira, pode ser? Legal. Imagina você transando com homem magro com homem gordo. Momento diferente, você suruba não, um de cada vez. Vai lá. Quem é que mais tem maior pressão quando está em cima de você, o magro ou o gordo? Nada como pegar uma mulher experiente, né? O gordo. Olha lá, seu nome é? Bia, imagina a cena. Fecha os olhos. Um cara de 160 quilos, pelado, em cima de você, não abre mão, não amassa. Ele vira para você e fala assim, Bia, mexe, mexe, mexe. Você vai falar, só se for com os olhos, não é? Não vai mexer nada. Por quê? Porque a pressão é enorme. Olha lá. Então, definição grosseira de pressão. Qualquer bagulho que tem em cima de você, empurrando você para onde? Para baixo. Quanto maior o bagulho, maior o quê? É a pressão? Não, você entendeu o exemplo que eu dei, entendeu? Olha lá, olha lá. Legal. Vamos pegar um exemplo menos erótico agora. Vamos lá. Galera, quando você mergulha, quanto mais fundo você mergulha, mais dói ou menos dói o seu ouvido? Mais dói. Por quê? Porque tem mais bagulho em cima de você, empurrando você para onde? Para baixo. Quem é o bagulho? A água. Ó, para cada 10 metros que você mergulha em profundidade no mar, você aumenta a pressão em 1 atm. Oi. Vou chegar lá já já. Vou te explicar por que dói. Tem até uma história para contar sobre isso. Faz parte até do conteúdo que eu ia explicar agora. Olha lá. Vou chegar lá, vou chegar lá. Pô, aconteceu uma coisa, quase que eu apanhei da minha mulher por causa disso. Vou te explicar. Olha lá. Primeiro eu apanhei da minha mãe na aula passada, né? Agora da minha mulher. Olha lá. Cara, eu vivo apanhando. Olha lá. Fica... Mulher, cara, mulher. Quando é que a mulher tá errada? Nunca. Gente, o homem que pensa que ele vai casar e vai decidir alguma coisa na vida dele, esquece, é melhor não casar, porque quem vai decidir tudo vai ser ela. Bom, deixa eu contar algumas coisas. Já que eu comecei a falar disso, foi na sala de vocês que eu falei do mergulho? Não? Eu mexo com esporte radicais. A vida toda eu mexi com mergulho, escalada, rapel, alpinismo, sempre fiz essas porra a vida toda. A única coisa que eu não fiz ainda foi paraquedismo, porque eu prometi à minha mãe que eu nunca ia saltar de paraquedas quando eu era adolescente. Que besteira que eu fiz. Olha lá, mas ela ainda vai quebrar, eu ainda vou quebrar essa promessa que ela vai liberar para poder saltar de paraquedas. Mas sempre fiz esporte radical. Uma coisa que eu adoro fazer é mergulhar. Eu era casado no casamento anterior, né, ia falar com a mulher, com a ex-mulher, e eu vi uma revista onde tinha um casal mergulhando lá em Maceió, né, mergulhando num barco fazendo mergulho, e era uma reportagem sobre isso. Pô, eu achei aquilo fascinante, falei, pô, vou mergulhar em Maceió. Se eu viro para a mulher em casa e falo para ela assim, amor, vamos mergulhar em Maceió, o que ela ia dizer? Óbvio, não. Claro que ela ia falar não. Por quê? Porque a ideia não foi ela ia dar outra ideia e íamos fazer uma outra coisa que ela fosse sugerir. Mulher. Isso iria acontecer. Alguém discorda do que eu estou falando? Não. Beleza. Conclusão. Tu discorda? Não, pô, duvido. Tá legal. Olha lá. Conclusão. Não perguntei nada. Comprei as passagens, reservei o hotel, aluguei a porra do barco para a gente poder sair, para poder mergulhar, e eu peguei e comprei a mesma revista que eu vi e levei a revista para casa. Sentando do lado dela no Jornal Nacional, comecei a folhear a revista, como quem não quer nada, e parei naquela foto. E ela do meu lado, nada de olhar. Porra, eu quase cutucando ela. Aí, mulher, na hora que ela olhou, falou assim, nossa, ela virou assim, nossa, que lindo, deu até vontade de mergulhar. Eu olhei pra cara dela, ela olhou pra mim assim e falou assim, vamos. Quem foi que deu a ideia?
Ela nunca descobriu que estava tudo pronto. Passagem comprada, hotel reservado, barco alugado, e o final de semana foi espetacular, maravilhoso. Ela sugeriu tudo. Mal sabia ela que estava tudo pronto. Pessoal, é quando eu digo que o homem inteligente, não interprete errado o que eu estou falando, tá? O homem inteligente é o que deixa a mulher decidir tudo aquilo que ela quer, quando ela quer tudo aquilo que ele deseja. Deu para entender? Ou preciso desenhar? Ah, legal. Tá claro? Cara, ela deu sugestão de tudo. O passeio foi maravilhoso, mas estava tudo pronto. Se eu tivesse perguntado para ela, amor, vamos? Ela ia falar não, porque ela ia sugerir outra coisa e a gente ia fazer a outra coisa, senão o final de semana ia ser uma merda. Mas voltando para a aula, olha só, olha lá. Me ajuda. Se para cada 10 metros de mergulho que você faz aumenta a pressão em 1 atm, a pergunta é, se você está mergulhando a 40 metros de profundidade, qual a pressão que o seu corpo está submetido? 5 atm, pessoal. 4 atm dos 40 metros de água em cima da sua cabeça empurrando ela para baixo, mais 1 atm, que já é a pressão média do ar em cima da água, que já empurra ela para baixo. Então o seu corpo vai estar submetido a 5 atm de pressão. Oi? Então se fala que é barro, a medida... Mas para a tua prova se preocupa com a atmosfera ou milímetro de mercúrio. Para a tua prova. Legal? Ou a atmosfera ou milímetro de mercúrio. Transformação de um para o outro é 1 para 760. Mas na física, quando ele estiver dando aula de gases para vocês, ele vai falar essa relação para você ver qual é. Tá? 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Tá, esquece. Para a tua prova, esquece. Legal? Oi, quer perguntar em casa? Não levantou a mão aí agora? Ah, tá. Então, olha só. Galerinha, alguém aqui já fez mergulho? Fez mergulho? Com cilindro ou com apneia? Fez apneia? Com snorkel, apneia. Legal. Eu adoro fazer os dois, mas eu prefiro fazer apneia. Tá? Se você fizer uma hiperventilação reta, você consegue ficar 3 minutos sem respirar numa boa, desde que você aprenda a fazer hiperventilação. Tem aquela brincadeira que ninguém, criança, respira fundo várias vezes, o cara vai e segura o peito dele e desmaia. Tu já fez isso? Quem já fez isso aqui, pessoal? Porra, vocês são um bando de retardados. Ô, galera, vocês sabiam que vocês podiam ter morrido fazendo isso? Não sabia não, né? Cara, a criança só faz merda. Não façam isso, pelo amor de Deus. Você pode morrer fazendo um negócio desse. Você faz uma hiperventilação, tá? Bom, porque quando você faz essa hiperventilação, você perde a vontade de respirar. Você perde a vontade de respirar. Quando acaba a oxigenação, acaba de uma vez, você não tem vontade de respirar. Por isso que as pessoas apagam. Né? Então é por isso que você não faz normalmente a apneia, cara. Fazer sozinha é fria. Porque tem hora que você vai desmaiar e tem que ter alguém para te levar lá para cima, porque tu vai apagar. Certo? Se você não souber controlar, tu vai apagar. Bom, como é que você desce na apneia? Você, prende o fôlego, faz a hiperventilação, não sei se você sabe fazer, eu também não vou explicar, porque senão se for fazer essa porra vai morrer, a culpa é minha. Olha lá. E você desce em posição de flecha. Uma mão aqui, outra mão aqui. Eu me arramo fazer pesca submarina, eu gosto de fazer, eu tenho um arpãozinho lá em casa de 1,5 metro, mais 1 metro de braço, dá 2,5 metros. Gente, tu chega na cara do peixe, fala, sorria, bum, tu dilacera o bicho. Não, é sério. Do lado de fora, tu fica o dia inteiro querendo pescar, tu não pega nada. Quando você mergulha, não tem como você não pegar. Tu chega na cara do peixe, dá tapa na cara dele, bum, dilacera o bicho. Não tem como não pegar. Tanto que fazer pesca submarina com cilindro de ar comprimido é proibido. É crime ambiental, porque a possibilidade do peixe escapar é zero, nenhuma. Tá? Então, na apneia não tem problema. O ar comprimido é crime, não pode fazer. Certo? Dá problema ambiental. Então, conclusão. Você mergulha, posição de flecha. 3 segundos, você está a 10 metros de profundidade. Você desce igual uma flecha. Só que tem um problema. Tu que já mergulhou aí, passou de 3 metros, o ouvido começa o quê? A doer. Como é que o ouvido faz para parar de doer? O que você faz? Como você começa? Sopra. Isso aí, faz isso. Só que você está mergulhando com uma posição de flecha atrás do peixe. Se a cada 3 metros você fizer isso aqui para soprar, tu perde a aerodinâmica do teu corpo, tu demora a descer, o peixe dá tchau e vai embora. Então, mergulhando para fazer pesca, tem uma outra maneira de fazer descompressão. Ao invés de soprar, que é o que você falou aí agora, sopra aí. Na hora que você sopra, tu não empurra o tímpano para fora, faz uma descompressão. Só que aí o peixe vai embora. Tem outra maneira. Qual? Engolindo saliva. Engole saliva aí. Percebeu que no ato de engolir saliva, tu empurra o tímpano para fora? Agora, você acha que é fácil ou difícil engolir saliva debaixo d'água? Dificílimo. Se você não treinar, você não faz. Parece que você está engolindo a água do oceano inteiro quando engole saliva. Então, se você não treinar, o dia que você for na piscina, baixa a cabeça e tenta engolir saliva para tu ver só. Cara, tu vai engasgar, a porra da saliva não vai descer. Se você não treinar, você não engole. Mas engolindo saliva, você faz a descompressão, naturalmente você consegue chegar fácil no peixe, pega o peixe. É o lance do avião. Já viu quando o cara tá taxiando na pista, parece a aeromoça com umas pacotinho de balinha, oferecendo balinha para você? Exatamente por isso. Para você
naturalmente chupar a balinha, salivar o tempo todo e engolir a saliva. Porque à medida que o avião vai subindo, eles vão aumentando a pressão na cabine. A cabine do avião é compressorizada para poder fazer a equalização. Certo? Então, naturalmente, se você já viajou com criança pertinho, dentro, às vezes a criança chora pra cacete. Por quê? Muita pressão para ela. Certo? Então, a pressão é muito grande. Tá? Quer acabar com um problema e a criança não ter esse problema? Dá de mamar para ela na hora que estiver subindo. Não tem problema. Por quê? Porque ela vai engolir o tempo todo e o tempo todo vai equalizando a pressão. Estava eu e minha esposa viajando há uns 3 anos atrás, minha esposa atual, a gente é casado já tem 8 anos, e sentou eu no meio, ela no corredor e uma velhinha sentou na janela. Na hora que o avião começou a taxiar, a velhinha pegou 2 tapa-ouvido e tum, um em cada ouvido. Nunca vi ninguém fazendo isso no voo, não? Comum. Ela pegou 2 tapa-ouvido, tum. Aí eu cutuquei minha mulher, ó, vai fazer merda, quer ver? Não deu outro. Gente, a velhinha subiu, eles aumentam a pressão na cabine para fazer uma cabine compressorizada. Né? Aí chegou lá em cima, o que a velhinha fez? Tum, tirou o tapa-ouvido. Ela levou toda a pancada da pressão numa vez só. Começou a chorar, começou a passar mal. Pô, a mulher chorava, a velhinha chorava. Minha mulher ficou puta comigo, brigando. Por que tu não falou para ela não tirar o tapa-ouvido? Eu falei, mas a mulher botou o tapa-ouvido porque não quer escutar ninguém. Eu vou cutucar ela e falar assim, ô, tira aí, tira de falar contigo. Ela, o que foi? Não tira o tapa-ouvido não, tá? Eu falei, porra, qual o sentido que tem que fazer isso? Ela acabou de botar o tapa-ouvido porque não quer escutar ninguém. E minha mulher brigou comigo, porra, você sabia por que deixou a velhinha chorar? O que eu tenho a ver com isso? Ela botou o tapa-ouvido porque não quer escutar ninguém. Ah, porra, e a mulher ficou puta comigo. E eu fiquei puto porque ela ficou puta comigo. Mas enfim, olha lá. Bom, coisa de marido e mulher, olha lá. Mas você entendeu por que a cabine do avião é compressorizada? Porque você vai aumentando a altitude, quanto maior a altitude, menos ar. Mais rarefeito, menor a pressão. Então eles têm que aumentar a pressão para compressorizar. Ela não teria tido problema se o avião tivesse subido e tivesse o quê? Descido para depois ela tirar o ouvido, tapa o ouvido. Nenhum problema. Agora, chegando lá em cima, com a cabine já numa pressão enorme, você tirar, tu leva a tua pancada de uma vez só. Eu tenho um amigo aqui na UNB, burro, retardado, Manuel, amigo meu, burro, é amigo de infância, quase irmão. Sabe aquele cara que é quase irmão? Toda a merda que tu faz, ele tá do teu lado? Pois é, Manuel Maurício. Ele fazendo um PD3 na UNB, saltando da plataforma. Puf. Gente, você bate na água a 10 metros de altura, bateu na água, faz o pêndulo e sobe. Ele bateu na água e foi até o fundo da piscina. De uma vez só, 8 metros, chegou lá embaixo, pô, o tímpano dele estourou. Saiu sangue, deu merda. Não, burro. Esse mesmo retardado, numa escola que a gente estuda, ou estudou, a gente se irmou de fazer uma bomba na escola. Eu só fazia merda. Fizemos uma bomba, gente, a bomba pipocou, acabamos com a sala. Eu saí correndo para a sala do diretor. Na hora que a bomba estourou, eu estava na frente do diretor conversando com ele. Ele saiu correndo para a sala ao lado. Burro. A pancada, a expansão do ar foi tão grande que esse mesmo tímpano dele que estourou de novo. É burro. Como é que ele corre para a sala ao lado? Puta que pariu, mano, é amigo burro da porra. Olha lá. Detalhe, é químico formado na universidade, igual, porra. Burro. Eu tenho algumas histórias para contar sobre ele que tem a ver com matérias lá na frente. Mas eu vou contando aos poucos. Mas não é burro. Claro. Na hora que a bomba estourou, eu estava conversando com o diretor da escola. Eu era o representante do 3º ano para a formatura. Né? Não. Na hora do intervalo, foi todo mundo mandado para casa. Suspeito de bomba, terrorismo na escola. E eu vendo o diretor conversando com o policial. É todo mundo suspeito. Menos ele que estava conversando comigo. Cara, eu comecei a rir na hora que eu escutei isso, quase que eu me entrego. Olha lá. Bom, mas enfim, voltando para a aula. Pessoal, então, pressão é qualquer bagulho que tem em cima de você, empurrando você para onde? Para baixo. Quanto maior o bagulho, maior o quê? É a pressão. Onde que a pressão do ar atmosférico é maior? Em Brasília ou no Rio de Janeiro? Vamos lá. Por que é no Rio? Quem dá aula de geografia para vocês? Não sei se ele já explicou isso. Pessoal, isso aqui é o planeta Terra. Tá, parece eu com o meu nariz, né? Olha lá, Terra. Ele já deve ter falado para vocês que o ar atmosférico envolve o planeta de uma forma mais ou menos uniforme. Vamos lá. Aqui nós estamos em Brasília e aqui nós estamos no Rio de Janeiro. Pessoal, olha nisso. Observe que Brasília tem mais ou menos ar para você respirar quando comparado com o Rio de Janeiro. Menos ar. Galera, Brasília, nós estamos exatamente a 1000 metros de altitude. Qual a diferença de altitude e altura? Qual a sua altura? O que é 1,70? É o do seu ponto mais alto ou do seu ponto mais baixo? Qual a sua altitude?
é do seu ponto mais alto até o nível do quê? Do mar. A altitude é sempre com relação ao nível do mar. E a altura é do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Olha lá, Brasília está a 1.000 metros de altitude. Aquele clube na Orla Lacustre lá chamado Escota 1000 exatamente por causa disso. Porque o Lago de Brasília está exatamente a 1.000 metros de altitude. Então Brasília, como está numa maior altitude, tem mais ar ou menos ar para você respirar? Menos ar. Então menos esse ar empurra você para onde? Para baixo. Consequentemente, menor é o quê? É a pressão? Rio não, está ao nível do mar. Então tem muito mais ar para você respirar. Muito maior é o quê? É a pressão. Me dá uma resposta inteligente. Rápido. Qual o ponto de ebulição da água? Oi? A resposta inteligente é que ele falou. Depende. Depende de quê? Da altitude não, da pressão. Pressão é essa que varia de acordo com o quê? Com a altitude. Por gentileza, empurra minha mão para cima. Pode, Força. Vai. Estalou os dedos dela tudinho. Olha lá. Vou diminuir a pressão. Vai lá, faz. Sobe fácil. Gente, pressão é a força que empurra para onde? Para baixo. Só que aqui em Brasília, a pressão é menor. Porque Brasília tem uma maior altitude. Então tem menos ar empurrando ela para baixo. Menor é a pressão. Se menor é a pressão, consequentemente, aqui em Brasília, menor é o ponto de quê? De ebulição. Rio de Janeiro, ao nível do mar, ponto de ebulição da água é 100 graus. Tá? Aqui em Brasília, ponto de ebulição da água é igual, acima ou abaixo de 100? Abaixo. A água aqui em Brasília ferve a 97,3 graus. Por que o ponto de ebulição da água aqui é menor? Menor é o ponto de ebulição, por quê? Porque aqui em Brasília menor é o quê? E é menor a pressão porque maior é o quê? É a altitude. Ô, galera, vamos lá. La Paz é capital de qual país da América do Sul? Da Bolívia. Você sabe qual a altura da cidade de La Paz? Essa é a altitude. A altura também eu não sei, mas essa é a altitude. Tá? 3.000 e... entre 3.600 e 3.800. Alguém aqui torce para aquele time horroroso lá do Rio, para o Flamengo? Numa Libertadores, há uns 7 anos atrás, não sei se vocês lembram que o Flamengo foi jogar um jogo na Libertadores lá, e na hora do intervalo eles nem desceram para o vestiário, eles ficaram no gramado mesmo, recebendo oxigênio para respirar. Alguém viu esse jogo? Alguém é flamenguista aqui? Tu viu esse jogo? No primeiro tempo o Flamengo estava perdendo de 2-0, no segundo tempo ele fez 2 gols e empatou de 2-2, não sei se você lembra disso. Olha lá, mas o time do Flamengo estava morreu. Cara, sabe o que é um time que ninguém conseguia correr? Por quê? Porque a altitude lá, enorme, pouquíssimo ar para você respirar, o ar é rarefeito, muito pouco ar para você respirar, e você tem que oxigenar a sua célula do mesmo jeito que você oxigena aqui. Então lá, naturalmente, o seu sangue tem que circular mais rápido. E quem faz o sangue circular mais rápido é o quê? É o coração, que é o músculo. Naturalmente, como ele vai bater muito mais rápido, ele vai fadigar e você vai cansar muito mais cedo. Tá? Então por isso o Flamengo não conseguiu correr. Fez os 2 gols, 2 bolas paradas lá, conseguiu empatar o jogo. E Galvão Bueno falou 2 merdas durante o jogo. Bom, isso foi você que falou. Tá gravando aqui, eu não falei nada. Mas, enfim, a primeira que ele falou é o seguinte. Ele mencionou algo do tipo que lá a bola corre mais. Realmente, lá a bola corre mais. Por quê? Porque o ar lá é mais rarefeito, tem menos ar. Se é menos ar, quando você chuta a bola, naturalmente a resistência do ar na bola é menor e a bola realmente corre mais. E aí o jogador perde o tempo da bola porque não está acostumado a uma velocidade tão grande da bola. E aí, segundo, ele mencionou algo do tipo que quando o Flamengo voltasse para o Brasil, que o jogo aqui ia ser fácil. Porque o time deles era muito ruim. E tinha empatado só por conta da relação da altitude, né? E não sei se você lembra do jogo da volta. Que o Flamengo ele ganhou de 1-0, fazendo 1-0 no finalzinho do jogo. O jogo foi dificílimo. Os caras realmente não jogavam muita coisa, não. Mas eles corriam, parecia que estava todo mundo com o motor ligado. Por que eles chegam aqui e correm feito um louco desembestado? Porque aqui tem muito mais oxigênio no ar. Se tem muito mais oxigênio, aqui ele tem muito mais facilidade de oxigenar a célula do mesmo jeito que ele oxigena lá em cima, com o coração dele lá em cima batendo muito mais rápido. Então aqui o coração dele pode bater muito mais devagar, que oxigena a célula do mesmo jeito que oxigena lá em cima, trabalhando muito mais rápido. E se aqui o coração dele bate muito mais devagar, naturalmente vai fadigar e vai cansar muito mais devagar. Então a resistência dele acaba sendo muito maior. Por isso que eles correm feito um louco quando chegam aqui. Quer perguntar? Ponto de ebulição? Vou chegar lá já. Daqui a pouco eu chego lá. Faz parte da explicação. Olha lá. Já chego lá. Que é exatamente... Cara, você é um atleta. Você quer se preparar para uma maratona. É mais fácil você se preparar ao nível do mar ou em grandes altitudes? Grandes altitudes, claro. Você vai trabalhar com um ar muito mais rarefeito. Se o ar é mais rarefeito, naturalmente você vai ter que oxigenar a sua célula e seu coração vai ter que bater muito mais rápido. Alguém já foi num local muito alto aqui? Foi para onde? Cusco? Você mascou folha de coca?
Que legal. Olha lá, olha lá. É permitido, tem que fazer isso mesmo. Cara, se você não fizer isso, vai te dar uma dor de cabeça, uma náusea desgraçado. Por que nenhum máscara folha de coca? Para lhe provocar o quê? Taquicardia. E o seu coração fazer o quê? Acelerar. Seu coração acelerando, o sangue circula muito mais fácil e leva muito mais oxigênio ao cérebro. Porque se você não fizer isso, você não está acostumado, vai ter uma puta de uma dor de cabeça, vai estragar o seu passeio. Você mascou folha ou tomou chá? Legal. Uma coisa complementa a outra, né? Ué, fazer o quê? Tem tudo a ver, lá é permitido. Oi? Então pode tomar energético, será? Energético? Cuidado com o energético. O energético ele altera o gradiente eletrolítico da célula. Sua célula fica mais hidratada porque você tasca sal na célula. Certo? Pode ter um efeito contrário, pode aumentar a sua pressão. Beleza? Ainda mais num lugar muito alto. Então não é legal tomar energético, não. Quem mais foi em algum lugar aí? Você e alguém mais levantou a mão. Quem foi outro? Mas não foi um lugar tão alto assim, não. Foi pra onde? No Ceará, na Serra da Estiqueira. Não chega nem a 3 mil metros. Mas era sentir um pouquinho da pressão. Né? Meu pai era em cima da serra. Ah, é? Deu dor de cabeça? Deu um pouquinho. Tivesse levado a coca. Não faça isso aqui. Olha lá, olha lá. Mas é sério. Galera, vamos lá. Se aqui em Brasília a água ferve a 97,3 graus, lá em La Paz, 3.800 metros, a água ferve igual, acima ou abaixo desse valor? Abaixo. A água lá ferve a 90 graus. Por que o ponto de ebulição lá é menor? O ponto de ebulição lá é menor por quê? Porque a pressão é menor. E a pressão é menor porque a altitude é o quê? Maior. Pergunta. Eu consigo pegar essa água aqui, aí, botar ela aqui em cima. Eu consigo fazer ela ferver sem aquecer ela? Claro. É só retirar o quê? A pressão, que é a força que empurra ela para onde? Para baixo. Gente, se eu botar uma bolsa de vácuo aqui em cima, eu retiro completamente a pressão. Ela começa a borbulhar e começa a ferver e você não aumentou a temperatura em nenhum grau. Observe o seguinte, eu posso dizer que o ponto de ebulição é menor porque a altitude é maior, que foi o que você falou? Não. É um erro que todo mundo conhece. Você pode dizer que o ponto de ebulição é menor porque a pressão é menor. E a pressão é menor porque a altitude é maior. Por que eu não posso passar direto daqui para cá, que foi o que você fez? Porque eu posso utilizar um aparelho, um método artificial, de alterar a pressão estando no mesmo local e na mesma altitude. Que é o exemplo, por exemplo, de botar uma bomba de vácuo aqui em cima. Deu para sacar o que eu falei? Oi? Entendeu o que eu falei? Oi? Quando você coloca a bomba de vácuo em cima, sem alterar a temperatura da água, ela altera? Negativo, claro que não. Não altera a temperatura em nada. Faz isso em casa. Pega em casa, pega uma seringa de êmbolo móvel, bota um pouquinho de água dentro, tampa a ponta e puxa o êmbolo. Quando você puxa o êmbolo, você faz uma bolsa de vácuo. A água começa a ferver ali dentro, começa a borbulhar e ferver. E você pode jogar em você, que a temperatura é a mesma. Você não alterou a temperatura em nenhum grau. Beleza? Então lembra, o ponto de ebulição é menor, por quê? Porque a pressão é menor. E a pressão é menor porque a altitude é o quê? É maior. Galera, não decora, pensa. Quanto maior a altitude, tem mais ar ou menos ar para você respirar? Menos ar. Menos o ar empurra você para baixo, menor o quê? Pressão. Se menor a pressão, a molécula sobe mais fácil. Se ela sobe mais fácil, você vai aquecer menos para ela subir. Se você aquece menos para ela subir, menor é o ponto de quê? De ebulição. E se menor é o ponto de ebulição, é porque ela vai embora mais fácil. Se ela vai embora mais fácil, quer dizer que ela é mais o quê? Volátil. Mais volátil. O que quer dizer volátil? Facilidade de quê? De evaporar. Pergunta. Onde que a roupa seca ao varal na mesma temperatura mais rápido? Em Brasília ou no Rio de Janeiro? Em Brasília. Se a temperatura for a mesma aqui em Brasília, a roupa seca mais rápido. Por quê? Porque aqui em Brasília a água é mais o quê? Por quê? Porque a pressão, o ponto de ebulição é o quê? Menor. E o ponto de ebulição é menor porque a pressão é o quê? É menor. E a pressão é menor porque a altitude é o quê? Maior. Então aqui em Brasília a água vai embora mais fácil. Aqui ela é mais volátil do que o Rio de Janeiro. Ela evapora mais fácil. Por quê? Por causa daquela relação que está ali. Olha lá. Tá claro até aí? Legal. Agora para, olha só. Tá faltando explicar uma única coisa. Onde... Não é isso não, tá? Onde que a água é mais volátil? Em Brasília ou em La Paz? Gente, é só seguir a relação. Em La Paz, maior a altitude. Maior a altitude, menor a pressão, menor o ponto de ebulição, lá ela é mais volátil. Então lá na mesma temperatura, a água vai embora mais fácil da roupa e a roupa seca mais rápido do que aqui em Brasília, quando na mesma temperatura, óbvio. Tá claro isso? Legal. O Mar Morto, pessoal. Alguém conhece o Mar Morto? Já foi lá? Tá, fica em Israel. Né? Ali no Mediterrâneo, no finalzinho do Mediterrâneo, ali um pouquinho acima de Israel, fica o Mar Morto. Já viram algumas fotos do Mar Morto, ninguém flutuando lá, boiando lá? Olha lá, gente, você deita ali e fica deitado dormindo. Você não tem como morrer afogado ali, tem que ser... Eu já falei isso pra vocês lá atrás, né? Densidade, eu falei pra vocês, não? Não cheguei a mencionar não, né? Legal.
Porque quando eu dou aula em ensino médio, tem muito mais tempo, eu mostro fotos, cambal. Mas enfim, existe uma foto de uma mulher sentada em cima daquela água, lendo uma revista, que a capa da revista é ela mesma lendo a mesma revista dela em cima na mesma foto. E se você olhar a capa da revista dela que está na revista, a capa da revista dela que está na revista é ela lendo a mesma revista que ela está na capa, lendo a revista no qual ela está lendo em cima da água. E exatamente isso. Olha lá, é exatamente aquela projeção que você tem um espelho atrás e um espelho na frente. Você vê a sua imagem, reflete a sua imagem, reflete a sua imagem e o negócio vai diminuindo. Olha lá, exatamente isso. Cara, e a foto é belíssima, porque o cara teve a tirada de colocar a foto dela na mesma revista, dela ler, e aí tu tem essa projeção de imagem na capa dela, né, com ela mesmo, vendo a própria revista dela, na qual ela tá... Não, tu entendeu. Olha lá. Ó, eu achei mal barato aquilo. Agora, vem cá, se você parar para pensar, aquela região ali do Mar Morto, aquela região ali numa região tropical, é uma região tropical. Está no trópico de cima. O nosso trópico é de quê? De Câncer ou de Capricórnio? Hã? Capricórnio. Está próximo ao trópico de Câncer, lá em cima. Região tropical. Se você olhar, a região toda é um deserto. E aquilo ali é quente pra porra. Se é quente pra porra, aquela água deveria evaporar muito, deveria precipitar, deveria chover muito. Aquilo ali deveria ser uma floresta tropical. E aquela região ali é um deserto. Por quê? Por dois motivos. Quais são os dois? Primeiro, aquela água é muito o quê? Salgada. Aquela água é tão salgada, que pelo efeito tonoscópico aquela água quase não evapora. Porque ela é muito salgada e o sal segura a água no estado do quê? Líquido, dificultando dela evaporar. E segundo, se você olhar a região, aquilo ali está abaixo do nível do mar. Se você olhar, você não fala em altitude, isso aqui é um buraco, é uma depressão. Ou seja, essa seta não é para cima, ela é o quê? Para baixo. E se você inverter uma seta, você inverte todas as outras. Como está abaixo do nível do mar, é um buraco, uma depressão. Então, quanto maior a depressão, maior é o quê? É a pressão, maior é o ponto de quê? De ebulição, aquela água para ferver é muito mais do que 100 graus, com certeza. Ou seja, aquela água tem baixíssimo o quê? Volatilidade. Então, primeiro, aquela água quase não evapora porque é uma depressão, um buraco. Segundo, aquela água altamente salgada, por ser muito salgada, ela quase não evapora porque o sal segura a água no estado líquido. Por isso que aquela região toda é uma região desértica, certo? Deveria, na realidade, ser próxima a uma floresta tropical, aquilo ali. Beleza? Agora, não é por esses dois motivos. Tá claro isso que eu falei? Pessoal, já dá para começar a brincar com isso aqui. Só falta uma coisa, você entender isso aqui. O que é pressão de vapor? Pressão, tu já sabe que é qualquer bagulho que tem em cima de você, empurrando você para onde? Para baixo. Só que o bagulho que eu quero agora é a pressão de quê? De vapor. O bagulho agora tem que ser o quê? Vapor. Vamos lá. Vamos pegar um experimento hipotético. Vou pegar um recipiente, vou botar dentro dele um líquido conhecido, né, como, por exemplo, clorofórmio. Clorofórmio, todo mundo já sabe que é um líquido altamente o quê? Volátil, que evapora muito fácil, beleza? Vou pegar isso aqui, vou tampar isso aqui, botar uma bancada e vou tampar isso com uma redoma de vidro. Tá aí, uma redoma de vidro. Galera, durante 2 horas e meia, mais ou menos, o volume líquido do clorofórmio ele vai diminuindo. Depois de 2 horas e meia, mais ou menos, o volume líquido ele vai parar de diminuir. Se ele para de diminuir, isso quer dizer que o clorofórmio para de evaporar. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Por que o volume vai diminuindo? Ele vai evaporando e vai saturando a redoma com vapor de quê? De clorofórmio. Só que depois de 2 horas e meia, mais ou menos, o volume líquido para de diminuir. Não porque ele para de evaporar, ele continua evaporando. Só que agora ele vai evaporar e ele vai o quê? Condensar, liquefazer com a mesma velocidade. Depois de 2 horas e meia, mais ou menos, você vai ter equilíbrio entre a fase líquida do clorofórmio e a sua fase de quê? De vapor, de gás. Galera, pergunta. Não vai existir uma pressão do vapor do clorofórmio na superfície líquida do clorofórmio? Essa pressão é chamada pressão de vapor. O que é pressão de vapor? É a pressão que o vapor de uma substância exerce na superfície líquida da mesma substância. Essa pressão é chamada de pressão de vapor. Bom, tu vai anotar 4 observações no seu caderno para você conseguir ligar tudo uma coisa a outra depois. Anota a primeira observação aí. Vamos lá. Vou chegar lá já, com certeza. Seria outra parte da segunda observação. Olha lá. Olha lá. Então, primeira observação, coloca aí. Pressão de vapor. É a pressão que o vapor de uma substância exerce
é a pressão que o vapor de uma substância exerce na superfície da mesma substância. De novo, é a pressão que o vapor de uma substância exerce na superfície da mesma substância. Tranquilo? Olha lá, para rapidinho, olha para cá. Já adiantando o que ele falou. Então, basicamente, pressão de vapor é para recipientes o quê? Fechados. Porque se fosse aberto, todo o cloroformo iria o quê? Evaporar. Ia haver uma pressão? Sim, mas pressão atmosférica e não pressão de vapor. O que é pressão atmosférica? É pressão do ar atmosférico que empurra você para baixo. Beleza? E aí seria pressão atmosférica e não pressão de vapor. O que caracteriza a pressão de vapor? Basicamente para recipientes o quê? Fechados. Pode ter para recipiente aberto? Sim, enquanto ela tiver líquido aqui. Depois que não tiver mais líquido, aí vai ser pressão atmosférica e não pressão de vapor. Tá claro isso? Galera, pergunta. O que você pode fazer para alterar a pressão de vapor de uma substância sem adicionar outra substância dentro dela? Diminuir o quê? Opa, esse é o principal erro. Galera, isso aí. Olha só o que você falou. O que você falou? Todo mundo normalmente comete esse erro. Se eu alterar o tamanho da redoma, eu altero a pressão de vapor? Sim ou não? Não. Pega o conceito de física que ela falou. Repete para mim. Pressão é o quê? Isso, força sobre área. Galera, todo mundo concorda que se você diminuir o tamanho da redoma, nesse equilíbrio vai ter menos vapor? Vai ter menos vapor empurrando o líquido para onde? Para baixo. A força do vapor empurrando o líquido para baixo vai ser menor. Só que se você diminuiu a redoma, você diminui a área na mesma proporção. Se você está diminuindo a força, diminuindo a área na mesma proporção, tu cancela isso com isso e a pressão é exatamente o quê? A mesma. Deu para sacar? Então a pressão de vapor independe do tamanho da redoma. Grande, pequeno, não interessa o tamanho da redoma. Tá claro isso? Agora depende do que você falou. O que você falou? Temperatura. Galera, dá uma olhada aí, decora, pensa. Se eu aumentar a temperatura mede o quê? O grau de agitação médio das moléculas. Se não tiver a palavra médio na tua prova, está errado. Temperatura médio, grau de agitação médio das moléculas. Joga um pouco de água aqui no chão. Cadê minha garrafa? Olha lá. Se eu jogar um pouco de água aqui no chão. Pergunta. Toda a água vai evaporar de uma vez? Pum, foi tudo embora de uma vez? Não, ela vai embora aos poucos. Por quê? Porque aquelas moléculas têm movimentos diferentes. A média do movimento dessas moléculas é que nós chamamos de quê? De temperatura. Então, quando você vai num veterinário, leva o seu cachorro no veterinário, e o veterinário enfia o termômetro no rabo do teu cachorro, ele está medindo, não é a profundidade do rabo do teu cachorro, está medindo o quê? A média do movimento médio das moléculas do organismo do teu cachorro. Pessoal, se toda molécula tivesse o mesmo movimento, mesma velocidade, pum, ia evaporar tudo num piscar de olho. E não é. Vai evaporando o quê? Aos poucos. Por quê? Porque as moléculas, aquela que tem mais movimento, consegue romper a tensão superficial do líquido e, ó, escapar naturalmente. Isso é evaporar. Alguém aqui na sala tem aquele filtro de barro em casa? Alguém já teve? Já percebeu que aquela água está sempre gelada? E outra, eu adoro o sabor daquele barro. Maravilhoso aquela água. Não, diz que não é gostoso. Olha lá, já perceberam por que aquela água está sempre gelada? Porque o filtro ele é de quê? De barro. A água passa pela porosidade do barro e chega até a superfície. E ali na superfície ela faz o quê? Ela evapora. Agora, qual é a molécula que evapora? Que tem mais movimento ou que tem menos movimento? Mais movimento. Então a que fica no filtro é que tem menos movimento. Se tem menos movimento, menos energia cinética. Menor a temperatura. Por isso que a temperatura é sempre mais baixa. Por isso que ela está sempre gelada. Deu para sacar? Conseguiram entender o raciocínio? Legal. Já passou a mão na superfície dele? Já percebeu que saiu um pozinho branco na sua mão? Tu tem filtro em casa? Passa a mão na superfície dele. Tá vendo que vai sair um pozinho branco na sua mão. O que é aquilo ali? Água que a gente bebe é água pura, pessoal? Não, é água mineral. Aquilo ali é o quê? Sal. Porque a água que evapora, quem evapora é só o quê? Só a água, o sal não evapora. Então o sal fica na superfície do filtro. Por isso que você passa a mão lá e sai um pozinho branco na sua mão. Aquele puro sal mineral. Tá claro isso? Legal? Já num dia muito quente, ensolarado da porra, já mergulhou na piscina, sem aquecedor, já viu que a água está sempre gelada? Por quê? Porque num dia muito quente, aquela água está constantemente o quê? Evaporando. Mas a molécula que vai embora é que tem mais energia ou que tem menos energia? Mais energia. E a que fica na piscina é que tem menos energia. Menos energia, menor temperatura. Por isso que a temperatura é mais baixa, por isso que está sempre gelada. Tá claro o raciocínio? Legal. Então, para pra cá. Vamos lá. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar ou vou diminuir o movimento das moléculas líquidas? Aumentar.
Se eu vou aumentar o movimento das moléculas líquidas, o maior número de moléculas vai escapar para o estado de gás. Conclusão, se eu aumentar a temperatura, vai ter mais gás ou menos gás redoma? Mais gás. Se eu tenho mais gás, a pressão do gás em cima do líquido vai ser maior ou menor? Maior. E essa pressão é chamada de pressão de quê? De vapor. Então, se você quer aumentar a pressão de vapor de uma substância, fácil. Só aumentar o quê? A temperatura. Eu tenho uma historinha para contar que você nunca mais vai errar isso. Olha lá. Eu adoro acampar. Um belo dia, levei meus filhos para acampar. Fomos lá em Pirinópolis, todo mundo acampar. Chegamos lá em Pirinópolis, eu comprei aqueles repelentes de inseto, chamado Repelex. Alguém já viu aquele... É um vidrinho, de repelente. Você pega, se você pegar aquele vidrinho e balançar, na realidade ele não é de vidro, ele é um metal muito fino, é um alumínio muito fino. Você balança, você sente um líquido batendo ali dentro. Ou seja, aquele recipiente fechado é exatamente a situação dessa. Você tem um líquido em equilíbrio com o quê? Com gás. Peguei aquela porra daquele vidro e esqueci aquela porra daquele vidrinho de Repelex no carro. Ficou no local que bateu o sol. O que tu acha que aconteceu? Eu detetizei o carro. Óbvio. Aquela porcaria ficou batendo no sol, começou a esquentar muito. O maior número de moléculas passou do estado líquido para o estado de gás, aumentando o quê? A pressão do vapor do gás. Chegou o momento que aquela porra daquele vidrinho, aquele alumínio bem fininho, frágil, não suportou tamanha pressão e fez cabum. Aquela porra no carro. Eu dedetizei o meu carro. Pois é, uma catinga horrorosa aquela porra. Mas mosquito ali no carro não entrava. Alguém aqui gosta de acampar? Tem problema com mosquito no meio do mato? Bom, para você não ter mais problema, simples. Já acampou? Tu que é branquinho, tem problema de mosquito? Não? Alguém tem? Tu tem? Para resolver o problema. O dia que você for acampar com o seu namorado, dá uma banana pro seu namorado comer. Banana. Olha lá. Banana rica em quê? Potássio. Todos os mosquitos vão em cima da pessoa que ingeriu potássio. Não sobra um mosquito para você. Vai tudo para cima do teu namorado. Acaba com um problema. Chama-se boi de piranha. Você sacrifica o animal em prol do resto. Olha lá. Pega o seu namorado, dá uma banana para ele comer. Todos os mosquitos. Não sobra um mosquito para você. Não sabe. Vai dar banana pro seu namorado, né? É sacanagem, vou sacanear. Olha lá. Pessoal, então olha lá. Bota a segunda observação. Bota aí. Observação 2. Rapidinho. Observação 2. Anota aí, segunda observação. Escreva assim, ó. A única maneira de aumentar. Bota de alterar, desculpa. A única maneira de alterar a pressão de vapor de uma substância. A única maneira de alterar a pressão de vapor de uma substância sem adicionar outra substância à mesma, é alterando a temperatura. Repetindo, a única maneira de alterar a pressão de vapor de uma substância sem adicionar outra substância à mesma é alterando a temperatura. Beleza? Vamos lá. Observação 3. Pessoal, você vai entender primeiro, vai copiar depois, que essa é a mais importante de todas. Olha para cá. Pessoal, por que clorofórmio tem pressão de vapor? Porque clorofórmio é um líquido o quê? Volátil, evapora. Pergunta, água tem pressão de vapor? Tem, ela evapora. Álcool tem pressão de vapor? Tem, evapora. Clorofórmio? Tem, evapora. Acetona? Tem, evapora. Gente, se eu virar para você, só com o que a gente falou hoje, coloque água, acetona e álcool em ordem crescente de ponto de ebulição. Dá para você colocar os três em ordem crescente de ponto de ebulição? Claro. É só você analisar o quê? A volatilidade de cada um deles. Quem que é mais volátil? Água ou álcool? Álcool. Água ou acetona? Água ou clorofórmio? Água ou éter? Gente, todos esses líquidos são mais voláteis que a água. Se todos esses líquidos são mais voláteis que a água, naturalmente eles evaporam mais rapidamente que a água. Então esses líquidos são mais voláteis, quando comparado à água. Se eu botar esses líquidos, vai ter mais gás ou menos gás redoma? Mais gás? São mais voláteis? Se eles vão ter mais gás, a pressão do gás em cima do líquido vai ser maior ou menor? Maior? Ou seja, maior vai ser a pressão de quê? De vapor. Então não decora, pensa, olha pra cá. Olha lá. Galera, quanto maior a altitude, mais ar ou menos ar para você respirar? Menos ar. Menos o ar empurra você para baixo, menor o quê? Se a força que empurra para baixo menor, a molécula sobe mais fácil. Se ela sobe mais fácil, menor é o ponto de quê? E se ela vai embora mais fácil, ela é mais o quê?
E se eu botar aqui dentro um líquido mais volátil, vai ter mais gás ou menos gás de redoma? Mais gás. Se vai ter mais gás, a pressão do gás em cima do líquido vai ser maior ou menor? Maior. Maior vai ser a pressão de quê? De vapor. Quanto mais volátil for a substância, maior será a pressão de vapor da mesma. Galera, dá uma olhada nessa relação aqui. Eu nem expliquei ainda as 3 propriedades. Mas só com esta relação aqui, você gabarita cerca de 40% de tudo aquilo que cai no seu vestibular sobre propriedades coligativas. E dos outros 60%, em cima do conceito de cada uma das propriedades que a gente vai ver só na próxima aula. Beleza? Mas essa relação te gabarita cerca de 40% do que cai em qualquer prova de concurso sobre essa matéria aí. Não decora, pensa, quanto maior a altitude, menos ar para você respirar. Menos o ar empurra você para baixo, menor o quê? Pressão. Se pressão fosse que empurra para baixo, ela é menor, a molécula sobe mais fácil. Você aquece menos para ela subir e menor o ponto de quê? De ebulição. Se menor o ponto de ebulição, ela é mais o quê? Volátil. Se ela é mais volátil, vai ter mais gás ou menos gás de redoma? Mais gás. E se vai ter mais gás, a pressão do gás em cima do líquido vai ser maior. Maior é a pressão de quê? De vapor. Tá claro isso? Então anota essa terceira e última observação. Coloca aí. Quanto maior a volatilidade, quanto maior a volatilidade, maior a pressão de vapor da substância. Quanto maior a volatilidade, maior será a pressão de vapor da substância. Maior será a pressão de vapor da substância. Aí você vai anotar essa relação toda aqui no seu caderno. Olha só, anota essa relação inteira aqui no seu caderno. Inteira. Mas antes, me responde rápido. Água, acetona e álcool. Qual é a ordem crescente de pontos de ebulição? Gente, é só você destampar os 3. E ver dos 3, quem que é mais volátil. Alguém faz unha em casa? Usa acetona? Cara, minha mulher impregna a porra da sala inteira usando acetona. Gente, dos 3 disparados, a acetona é mais o quê? Volátil. Se a acetona é mais volátil, ela tem menor ponto de quê? De ebulição, realmente. Então, primeiro a acetona. Ponto de ebulição da acetona é 54 graus. Depois, entre a água e o álcool, quem que evapora mais fácil? O álcool, claro. O álcool é mais volátil, tem menor ponto de ebulição. Álcool. Ponto de ebulição do álcool, 78 graus. E por último, o nível do mar, tudo o nível do mar, óbvio, qual? Água, ponto de ebulição, já sabe que é quanto? 100 graus, tudo isso é o nível do mar. Então é só você analisar a volatilidade de cada um deles e jogar na relação, que você tem toda a relação. Tá claro isso? Galera, eu vou continuar deste ponto e partindo dessa revisão rápida na próxima aula, eu vou explicar o conceito de cada propriedade que você vai entender tudo numa porrada só. Beleza? Mas aí fica para a próxima aula. Tá? Passou rápido, né? Pessoal, um abraço para vocês. Bom final de semana, fica com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser, beleza? Um abraço, tchau, tchau. Pessoal de casa, fica com Deus, até mais, falou?